Oiê, Estúdio Brownie no ar. Eu sou Ana Campbell e hoje a gente tem um convidado muito especial. Foi meu professor na pós-graduação. Em breve já vou fazer uma apresentação dele aqui para a gente começar e para vocês conhecerem só um pouquinho da trajetória dele, porque ele tem muita história, muita coisa boa para contar para a gente. Antes da gente começar e de apresentar o nosso convidado aqui, eu queria falar para vocês, lembrar vocês sobre o evento Trocando Ideias, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Acontece dia 11 de junho, ou seja, é logo ali, né? Passando o carnaval, depois tudo voa. E eles estão com as vendas dos ingressos no primeiro lote. Então, se você quiser garantir o seu ingresso num valor mais em conta, acho que a hora é agora de você acessar o site trocando ideias rj.com.br e já garantir o seu ingresso. Vou passar para vocês uma palhinha aqui de quem vem e de quais são os temas que eles vão abordar nesse evento. O Trocando Ideias é um evento que já acontece há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, comandado pela Flávia e pela Fernanda. Eles estão com o Instagram, @trocandoideias.rj, o site, como eu já falei, trocandoideiasrj.com.br. Os convidados são Ana Zago, ela vai falar sobre o segredo para faturar alto, Léo Saldanha, da Fox, de São Paulo, que ele vai falar sobre fotografia com IA e como que a IA, né, a inteligência artificial, está transformando a fotografia e pode te ajudar. O Léo é um grande estudioso desse tema, ele já tem mais de 30 anos de carreira na fotografia e está investindo pesado nessa área, vale a pena assistir a palestra dele. Eu sou suspeita de falar que ele é meu amigo e sou muito fã dele. Amanda Felício e Lívia Borretti, que já esteve aqui com a gente no estúdio, elas vão falar sobre o pet no retrato de família. Elas mandam muito bem nas palestras, são ótimas fotógrafas, vocês vão curtir pra caramba. Valéria Vieira, da Babusca, que vai falar sobre construção de equipe na fotografia. A Babusca é uma empresa que todo o mercado de fotografia de família conhece. Ela tem muita experiência, é a nova CEO da Babusca e com certeza vai trazer muito conteúdo para vocês. Rafael Petroco, que é fotógrafo de São Paulo e também meu parceiro, assim, de podcast, né, que ele tem um podcast que é um dos mais antigos da fotografia, chamado Papo de Fotógrafo. Ele vai falar como começar com o pé direito na fotografia. Celso Modenese, que é um queridão, assim, de São Paulo também, que ele ele design, trabalha com logotipo, branding, fez a logo da escola, fez a minha logo, já veio aqui para o Rio para dar curso pela escola, é um querido, uma pessoa muito bacana e que compartilha muito conhecimento com o mercado. E Thiago Silva, que eu ainda não conheço, mas ele vai falar sobre conexão e relacionamento, acho que ele é do Sul. Então, já viu que tem uma galera da pesada aqui nesse evento. Vale a pena você entrar no site e dar uma olhadinha. Se você trabalha com fotografia comercial, principalmente com fotografia de família, esse é um evento bacana e indicado para você. Agora vamos falar aqui, eu trouxe aqui um texto para eu ler, porque o currículo do meu convidado é grande. Então, hoje a gente vai conversar com o professor, eu chamo de professor carinhosamente, mas ele pediu para eu não chamar de professor, chamar só de Joaquim. Vou me controlar, mas não sei se eu vou conseguir, porque é uma honra entrevistar e conversar com o professor Joaquim Marçal Ferreira de Andrade. Ele é fotógrafo, pesquisador, curador e professor. Servidor aposentado da Biblioteca Nacional, onde atuou por 42 anos, tendo chefiado a seção de promoções culturais, a divisão de fotografia, a divisão de iconografia e a Biblioteca Nacional Digital. Coordenou o projeto de resgate da coleção de fotografias doadas pelo imperador Dom Pedro II, hoje inscrita no Registro Internacional do Programa de Memória do Mundo, da Unesco. Joaquim Marçal é bacharel em desenho industrial pela ESD-UERJ, mestre em design pela PUC-Rio e doutor em história social pelo IFIX-UFRJ. É professor agregado licenciado do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Lecionou no curso de pós-graduação Lato Sensu Fotografia e Imagem do UPERJ, Universidade Cândido Mendes, que é onde eu conheci. É curador de exposições, perito judicial em fotografia e artes gráficas e autor de ensaios sobre a história da fotografia, das artes gráficas e do design. Publicou História da Fotoreportagem no Brasil, a fotografia na imprensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Aí aqui tem uma observação, Rio de Janeiro, Elsevier, 2004, que eu acho que é a editora. Isso. E Milan,
O livro Milan Alhan, no Rio de Janeiro, pelo Bazar do Tempo, edições de janeiro de 2015. É sócio benemérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e curador pela Biblioteca Nacional do portal Brasiliana Fotográfica. Sua publicação mais recente é Italianos de Trás da Câmera, Trajetórias e Olhares Marcantes no Florescer da Fotografia no Brasil, feito em São Paulo pela editora Unesp 2022, organizado com Lívia Raponi. Suas duas exposições mais recentes estão disponíveis no site Rio Memórias, www.riomemorias.com.br, em novas galerias de dezembro de 2023. Todos esses links que a gente comentou aqui estarão na descrição do vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Professor Joaquim, que felicidade te receber aqui. Obrigada por aceitar o convite. Tenho certeza que a galera vai receber uma aula sua hoje aqui, com tanta bagagem, com tanta coisa legal para falar de fotografia. Obrigada. Oi, Ana, de nada. Eu também agradeço. Para mim também é uma felicidade, uma honra estar aqui para conversar com você. A gente comentei aqui, li o seu currículo, né? Mas eu não citei, porque eu dei uma pesquisada pelos seus conteúdos que existem na internet, né, suas entrevistas, e eu vi que você citou em uma entrevista sobre o seu pai, né? E eu queria que você contasse para a gente qual foi a influência que o seu pai teve nas suas escolhas, se teve influência na sua trajetória, na sua carreira. Sem dúvida, meu pai e minha mãe, né? Meu pai era Olímpio de Souza Andrade, minha mãe era Noêmia Ferreira de Andrade. Minha mãe também era estudiosa, foi professora, mas depois acabou abandonando a carreira para se dedicar. Ela era como uma assistente secretária do meu pai e para cuidar da educação dos filhos, né? Você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Eu tenho um irmão que faleceu antes de eu nascer, com 8 anos, e eu tenho uma irmã, que é da área de letras, professora emérita da UERJ. Ah, bacana. Maria Aparecida. Então, meus pais, assim, meu pai, claro, é a figura que se tornou notória porque ele era um economista, concursado, de serviço público, e era jornalista, trabalhou em muitos jornais e chefiou o arquivo e a biblioteca do Correio da Manhã. Ele era responsável pelo arquivo fotográfico do Correio da Manhã, que hoje está no Arquivo Nacional. Ele chefiava a biblioteca, que era incrível, sempre atualizada, com enciclopédias, almanaques. Não tinha Google naquele tempo, então o repórter tinha que fazer uma matéria e ia lá fazer a pesquisa dele, na área de pesquisa do próprio jornal. E o Correio da Manhã foi, por um tempo, o maior jornal, talvez, do Brasil, não um grande jornal. E meu pai era escritor. O tema pelo qual ele ficou mais conhecido foi o estudo que ele fez da obra de Euclides da Cunha, especialmente os Sertões. Ele tem um ensaio crítico sobre os Sertões que foi muito premiado, teve prêmio Jabuti, tem Clube, Academia Paulista, em 1960. Mas ele tem um livro de política exterior do Brasil na América de 1950, que está publicado na famosa coleção brasiliana da Companhia Editora Nacional. Enfim, ele era uma figura. E a minha casa, então, curada por ele e pela minha mãe, Noêmia, era uma grande biblioteca, né, um grande arquivo. Era um apartamento pequeno até, mas abarrotado de livros, papéis, documentos. E ele comprava muitos jornais, revistas, inclusive do exterior, né, toda semana, muito disco, muitos jogos. E não tinha televisão. Não tinha televisão. Não. Meu pai alugava filmes e passava filmes de 100 pés num projetor 16mm e ele passava. Depois de um tempo ele levava, tinha uma loja que fazia isso. Você devolvia, pegava outro. E às vezes nos almoços, quando a gente já era maiorzinho e adolescente, ele falava: vocês querem televisão? Tá bom, a gente compra. Aí eu olhava para minha irmã e falava: não. Nós éramos assim, aves raras, né? Porque, do latim, avis rara, né? Éramos figuras diferentes, porque no nosso meio todo mundo tinha televisão. Absolutamente todos os meus colegas de escola, meus amigos da rua. Mas na minha casa nunca teve televisão. Você tem televisão hoje em casa? Eu tenho televisão hoje em casa. E como eu moro sozinho, é uma companhia, sabe? Muitas vezes eu deixo ela ligada, né? Sempre TV a cabo, assim. Às vezes até só para ter uma companhia, né? Só ter um barulhinho, né? Quando eu morei sozinha, eu também tinha Mas, olha, ligava a TV para ficar fazendo barulho. Mas, olha, em resumo, os dois tiveram uma enorme influência na minha formação, né?
inclusive na minha escolha do desenho industrial, eu queria fazer belas artes. Meu pai me convenceu que ia ser difícil e que a minha mãe apoiou, né? E que era melhor ir para o design, né? O que se chamava desenho industrial na época. Então, fui estudar na ESG, Escola Superior de Desenho Industrial, por isso, porque era uma alternativa para aliar arte e indústria e não ter as dificuldades de um artista. Na sua faculdade tinha fotografia? Tinha fotografia e, embora eu tivesse, assim, eu comecei a fotografar em casa, comecei a filmar com meu pai, 16mm, 8mm, Super 8, todas essas bitolas que me apresentou foi meu pai, a fotografia. Mas, assim, eu comecei a levar a sério na faculdade. O meu professor era o Gabriel Carvalho, era um fotógrafo industrial. E a gente fazia fotografia lá desde o primeiro ano, né? Tinha um laboratório, tinha um estúdio. E aí antes de entrar na ESG, eu morei um ano nos Estados Unidos e lá eu já estava levando a sério a fotografia. Mas lá eu usava um Olympus Trip 35, aquela câmera do Olympus, o fusquinha da fotografia. E fiz alguns trabalhos com o Olympus Trip, acredite. E quando eu morei nos Estados Unidos, é o momento do mini lab, lembra? É quando a fotografia colorida se populariza entre os anos 70 e 80. E surgem lá, e logo depois aqui, os mini labs, né? No ano que eu estava lá, é o ano em que houve a primeira exposição de fotografia colorida no MoMA. Olha que Foi um incrível. negócio, né? Porque a fotografia colorida no mercado era vista, não, a cor esmaece, isso não é fotografia de arte, havia todo esse preconceito, essa dificuldade. E o curador do MoMA já tinha emplacado nos anos 70 a exposição de fotografia PB de jovens da época, né? Um novo documentarismo, uma nova, enfim. E aí, em 76, ele emplacou a primeira exposição de um fotógrafo que só fazia cor. E eu estava lá, fotografando a cores, mandava no Minilab, em 1 hora ficava pronto. Para mim, aquilo era fascinante, né? E aquilo chegou aqui logo. Muito Mas é legal. isso. Eu voltei na ESG, eu comecei a fazer freelancer. Eu me encaminhei como profissional da fotografia, tive meu primeiro emprego público como fotógrafo ainda na ESG. Quanto tempo você ficou lá fora? Eu fui bolsista de um programa que os jovens hoje vocês não conhecem, mas quem é mais velho conhece, que se chamava AFS, American Field Service, que era uma redução de American Field Ambulance Service. Os motoristas de ambulância da Segunda Guerra dos Estados Unidos, no final, se juntaram com aquela ideia que também deu na criação da ONU e tudo, de que somos todos irmãos, o mundo tem que, né, ficar em paz. Então, eles bolaram esse programa que trocava jovens. A pessoa saía do Brasil e ia fazer o último ano da high school nos Estados Unidos, ou de lá ia para não sei onde, enfim. Então, eu fui intercambiado. Muito legal. Eu fiz o último ano do 2º grau nos Estados Unidos, validei o diploma aqui depois. Bacana. O Sérgio Burg também contou que ele fez um intercâmbio, mas acho que ele já estava formado já. Eu sei que o Sérgio fez o mestrado em Rochester, né? Isso. Eu tive muitas bolsas na minha vida, né? Tive essa felicidade, bolsas governamentais. Eu fui bolsista, eu não sei se eu estou divagando aqui, mas todo assunto, né? Fotografia. Memórias. Memórias são muito legais. Olha, existiu um programa aqui no Brasil, CAPES Fulbright. A CAPES é a coordenação de aperfeiçoamento, né, de ensino superior do MEC, que dá bolsas de doutorado, pós-doc. Então, a CAPES com a Fulbright, que é uma fundação americana muito conceituada, por um tempo deram aqui uma bolsa nessa área de preservação, de bens culturais, de coisas assim. E eu me candidatei a essa bolsa e ganhei. E nessa época você fazia o seu projeto e cabia a você procurar a instituição e interessá-la em te receber. Eu fui para Rochester. Eu fui estagiário do Museu Internacional da Fotografia, que era o maior museu de fotografia do mundo na época. Então, morei em Rochester e cumpri um programa de mais de 600 horas nesse museu. E o Sérgio, nessa época, tinha estado lá, ele já tinha voltado, acabava de voltar na época que eu fui para lá. Ah, vocês trocaram. Ele veio para cá, né? Acho que é a Funarte, né? Que ele veio. Ele veio para o Centro de Conservação para ajudar a criar o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte. Isso. Muito legal. E aí depois você foi para... Como é que foi essa trajetória? Você fez a faculdade?
Então, na faculdade, eu me candidatei a uma bolsa da UERJ, porque a minha escola, a Superior Industrial, era subordinada à UERJ, Universidade do Estado. E eles tinham lá um programa que chamava Bolsa de Trabalho barra Arte. Você fazia um projeto, eles aprovavam, te davam recurso, você realizava. Eu me propus a fazer a documentação fotográfica do centro da cidade do Rio de Janeiro, para fotografar todos os edifícios construídos até a virada do século XIX para o XX, incluindo detalhes urbanos, tudo. E eu apresentei um projeto, foi aprovado, eu fiz uma super pesquisa e saía pela cidade com mapa, ia marcando e fotografando. Eu cheguei a ser preso uma vez na Casa da Moeda, Caramba! onde hoje é o Arquivo Nacional, era a Casa da Moeda, e ali é a área de segurança nacional, né? Ali na Eu... Rio Branco, né? Perto dele. Não, no Campo de Santana. Ah, eu sempre O confundo Arquivo aqueles Nacional prédios. é aquele edifício enorme que tem Tá, assim, sei, assim. sei. Ali era a Casa da Moeda. Tinha a Casa da Moeda antiga e atrás tinha o prédio novo da Casa da Moeda. Novo, entre aspas, né? Que a Casa da Moeda foi lá para a Zona Oeste, para Campo Grande. Eu fui preso, saíram segurança lá de dentro, me prenderam, pediram os filmes, tudo. Foi uma negociação de horas. Foi em que ano isso, Joaquim? Isso foi em 1900, provavelmente 1979, 78, 79. E esse trabalho, o resultado dele, né? Eu tinha um laboratório no banheiro de casa. Tinha um banheiro de empregada na minha casa e um banheiro social. E eu negociava com meus pais, mas à noite, madrugada, qualquer coisa vai lá fora, hein? Fechava o banheiro. E ali eu processava meus filmes, ampliava tudo. E aí eu fiz 2 álbuns de fotos 18x24, pá, e o texto era datilografado, né? Na maquininha de escrever. Era uma vida E difícil. foi muito bem apreciado, inclusive isso foi ao IFAM, ao Conselho do Instituto Patrimônio, eles adoraram. Na época isso foi considerado uma proposta um pouco original, interessante a minha abordagem. Então, mais à frente, surgiu uma oportunidade de emprego no Ministério da Educação, e naquele tempo não havia concurso, né? Por exemplo, muitas vagas na Secretaria de Assuntos Culturais do MEC eram ocupadas por pessoas que eram contratadas pela Fundação Joaquim Nabuco do Recife. Era muito louco isso, né? Era tudo assim. Não tinha concurso. Então, eles já conheciam o meu trabalho, me convidaram. O editor desse jornal chama-se Virgílio Costa. O Virgílio me entrevistou e eu fui contratado. Então, eu me tornei o fotógrafo do jornal que eles criaram, que se chamava O Engenho e Arte, que era o jornal da Secretaria de Assuntos Culturais do MEC. É o que hoje é o Ministério da Cultura. Eu era o fotógrafo do jornal do Ministério da Cultura da época. E aí eu tinha pauta, né? Tinha reunião de pauta, eu participava, e aí eu tinha que sair, fazer as fotos, comprar foto em agência, interagir com o designer. Muito legal. E depois houve uma grande reforma no serviço público. Não sei se você lembra disso, mas o Eduardo Portela era o ministro, o Márcio Tavares da Amaral era o secretário de Assuntos Culturais, e ele era um professor da ECO, filósofo, que está aposentado, e o Portela é um intelectual conhecido, e houve uma crise quando ele falou: eu não sou o ministro, eu estou o ministro. Isso ecoou na imprensa, tudo, e ele saiu. E aí o Aloysio Magalhães, que era um designer e um artista e um intelectual genial, conseguiu colocar em prática uma grande reforma na área cultural federal. E aí tinha sido criada uma fundação chamada Promemória, que veio revitalizar a área de patrimônio. A Funarte, que já tinha sido criada no governo Geisel, também foi potencializada. A área de teatro, a área de música, né? E a área de patrimônio, eles resolveram assim: todas as instituições-chave do país, como o Museu Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, foram subordinadas a essa nova Fundação Promemória. E lá eu tinha me formado na EJA, eu sou designer, eles se interessaram pelo meu currículo. Toda essa área que eu trabalhava foi desmontada, né? Tudo foi reformulado. Eu fui convidado para uma entrevista na BN, gostei da proposta e fui para lá como designer. Eu fui o primeiro designer da Biblioteca Nacional. Da Biblioteca Nacional. Que foi bacana. Assim. A Biblioteca Nacional é de 1810, né? Exato. Aquele prédio sempre foi biblioteca ou foi um prédio que era de, sei lá, de Dom Pedro e foi... Não, aquele prédio sempre foi a biblioteca. Quando Napoleão estava entrando em Portugal e eles resolveram mudar a sede da corte portuguesa para o Rio, né? Eles saíram de lá em 1807, chegaram aqui em 1808. Eles trouxeram a livraria, que era a biblioteca, e o arquivo.
O arquivo depois voltou, está na Torre do Tombo, a biblioteca nunca voltou. Então, eles puseram um anexo daquela igreja ali do Carmo, ali o que Aham. hoje é a Rua 1º de Março. Ali por trás, ficou tudo ali. Depois, eles reformaram um prédio na Rua do Passeio, que hoje é a Escola de Música, mas que tem outra fachada. Então, ali, primeiro tinha a Biblioteca Real e Pública da Corte, lá perto da 1º de Março. Depois fizeram já a Biblioteca Nacional, ainda no segundo reinado, ali no Passeio Público. Dom Pedro II ia ali, tudo. Mas ali já não estava mais dando. Então, quando se fez a reforma urbana, né, o Pereira Passos conduziu uma reforma, desmontou o Morro do Castelo, fez a Avenida Central. Todos os prédios foram construídos. E ali se idealizou e se construiu um prédio para ser a Biblioteca Nacional, que era high-tech, era assim, a mais alta tecnologia da ciência da informação da época. Inaugurada em 1910. E ela é lindíssima, né? Mas precisa de um novo prédio, eu acho. Porque está pequeno, né? A gente tem um anexo muito bom, que está sendo de novo ampliado, reformado no Cais do Porto, mas o meu sonho de cidadão e servidor é que se construa do zero uma Biblioteca Nacional para o século XXI, que no meu entender pessoal não é esse prédio adaptado do Cais do Porto. Uhum. É um sonho. Quem sabe, né? Alguém pode ouvir aí e criar um projeto bacana. O bom é que, pelo menos, eles eram preocupados com cultura e história e trouxeram para cá, né? Isso, Não sei se fossem os brasileiros, se o pessoal ia lembrar de levar os livros, enfim. E Dom Pedro era muito ligado, né, nas questões de cultura e tecnologia também, né? Também era fascinado, inclusive pela fotografia. Muita gente não sabe, mas quando ele foi... com a proclamação da República, ele foi banido, né? Na manhã seguinte, ele já estava embarcando no navio para Portugal, ficou um tempo lá, a dona Teresa Cristina Maria faleceu e ele foi para Paris morar no hotel. Morou 1 ano e pouco no hotel até morrer. E ele ia assistir às conferências da sociedade científica lá. E, por exemplo, o Becquerel, aquele que inventou o daguerreótipo Becquerel, que tem colegas fazendo hoje, e outros cientistas da época estavam tentando inventar fotografia a cores. E ele assistia essas conferências. E assim, tem cartas dele, por exemplo, o Toné, que era amigo dele, o Alfredo, o Afonso da Scarinoli Toné, que ele fala, fui assistir à conferência do Becquerel, ele está tentando... Ele era conectado com a fotografia até os últimos dias. E fascinado por tudo, né? Muito legal. Todos os campos. Desculpe, só para lembrar, a coleção de fotografia dele reflete isso. Eu tenho umas... Não, eu até olhei ontem no site da biblioteca para saber se eu achava a foto. Tem umas fotos dele onde ele fazia dupla exposição, né? Que ele brincava. Tinha uma foto que ele estava sentado, outra foto que ele estava em pé. Que ele... não é ele, né? São fotógrafos. Era um fotógrafo. E não é dupla exposição. Eu não sei exatamente o que você viu, mas tem brincadeiras assim, que tem ele em diversas posições. Isso, né? Na mesma imagem. Eu achava que era... Imagem. A gente até fez Agora uma brincadeira. Me pegou. No acervo da Biblioteca Nacional? No acervo eu não sei, mas tem na internet com certeza que a gente... Deve ser do Museu Imperial, eu acho. Eu acho que eu sei do que você está falando. Alguém mostrou na pós, na época, algum professor mostrou essa foto na pós. Não, já sei do que você está falando. Não é dele a foto. Alguém que fez a foto dele. Isso. Tem várias coisas engraçadas assim. Mas ele era fotógrafo também, né? Então, é uma dessas lendas, né? Eu não tenho dúvida de que ele entendia perfeitamente, leu sobre, entendeu tudo, e há relatos dele ter feito experimentos. Por exemplo, ele experimentou fazer um daguerreótipo, que não deu muito certo, que ele teria mandado para a irmã dele no Sul. Ou seja, ele era fotógrafo. Ele é o primeiro brasileiro nato que fez foto. Mas essas fotos não são conhecidas, a verdade é essa. Não se conhece nenhuma foto que seja dele. Entendi. Comprovadamente de autoria dele. Entendi. Isso. Mas a gente pode dizer sim, ele foi o primeiro fotógrafo. Então ele pode ser considerado o primeiro fotógrafo do Brasil. Ele era considerado brasileiro? Sim, brasileiro. Brasileiríssimo. Ele nasceu aqui? Ele nasceu aqui. Olha, eu não sabia. Eu achei que ele tivesse vindo pequenininho. Não, e olha só, ele perdeu a mãe logo cedo e o pai dele foi embora ser rei de Portugal. Uhum.
lembra? Lembro, isso eu lembro. Abdicou do trono e foi embora. É. Então, ele foi educado, cresceu educado por preceptores, por pessoas muito mais velhas e sábias que o levaram ali firmes. E com 14 anos, ou com 15 anos incompletos, decretou-se a maioridade. O certo seria esperar até os 18, enfim. Uhum. Mas não dava mais, o país tinha problemas sérios, falaram, vamos botar esse moleque para ser imperador logo. Então, com 14 anos digamos, ele nasceu em dezembro, em junho, decretou-se a maioridade dele com 14 anos e X meses, e ele foi decretado, assim, foi declarado imperador do Brasil. Então, imagina, um moleque de 14 anos, imperador do Brasil. É. Não, a responsabilidade, né? Tem uma novela que passou na Globo, que foram duas, né? Eles fizeram a primeira, mostrando Dom Pedro até a saída dele. Depois mostra Dom Pedro II assumindo, e aí ele já adulto. Aí mostra uma cena dele fotografando, que eles estão viajando com a família, e aí ele está fotografando com equipamento. Mostra ele fotografando a família, né? Eu acho que tudo isso é viagem, a meu ver. Pode ser, né? Porque é ficção, fictício, né? E aí tem uma cena que era quem fazia ele era o Selton Mello, e aí ele fala que o sonho dele era ser professor. Que ele queria ser verdade, professor. ele escreveu isso, eu já usei isso em exposição. Ele ia no Pedro II assistir aulas, e ele escreveu isso, que se ele não fosse imperador, o que ele queria era ser professor. Isso é fato, escrito por ele, de próprio punho. Muito legal. E aí ele tinha uma coleção que ele deu o nome da coleção de Dona Teresa Cristina Maria, em homenagem à companheira dele, a esposa dele. E aí ele deixou essa coleção aqui no Brasil, na Biblioteca Nacional. Exato. Qual é o grande valor dessa coleção? É porque, como Dom Pedro se torna imperador em 1840, que é quando o daguerreote foi patenteado em 39, quer dizer, a fotografia do ponto de vista das suas patentes está começando e ele está começando a reinar no Império Brasileiro. Então, e como ele é fascinado pela fotografia, ele se interessa por todos os campos. Dom Pedro adorava astronomia, era interessado em medicina, arqueologia, paleontologia, ornitologia, tudo que você pensar, em línguas, né? Ele estudava línguas indígenas, as línguas antigas, as línguas mortas, tudo interessava ele. Então, no momento em que a fotografia começa a se apropriar desses distintos campos, os médicos começam a usar fotografia, então ele se interessa por fotografia médica. Os astrônomos começam a usar fotografia. Ele gostava de astronomia, tinha um observatório particular dele no Morro do Castelo, então ele começa a se interessar e colecionar fotografia astronômica. Isso valeu com todos os campos. Então ele construiu uma coleção que não tem par, não tem igual em nenhum lugar desse planeta. Nenhum governante do século XIX construiu uma coleção de fotos tão abrangente em termos de tema, de assunto. Isso é único. Só que como essa coleção sofreu muito, porque nossos antepassados não tiveram as condições, enfim, não souberam preservar da melhor maneira, e a gente tem um clima muito adverso. Eu sempre digo, a fotografia foi inventada no hemisfério norte para o clima do hemisfério norte. Quando você trazia aquilo para um lugar quente e úmido, as fotos sofriam. Então, como a coleção dele sofreu e como a gente demorou para dar visibilidade a ela, demorou para que isso fosse reconhecido no exterior. Eu me lembro que quando eu era mais jovem e trabalhava na biblioteca, ia para a Europa, por exemplo, conversar com curadores, eles me olhavam com uma certa, não sei se um desdém, mas um certo descrédito, uma certa ironia. Quando eu falava, olha, a coleção que a gente tem no Brasil não tem igual no mundo, bababá. Eles davam uma risadinha assim, não acreditavam. Mas hoje eu diria que não, isso mudou. A gente teve recentemente muitos dos principais curadores de fotografia aqui no Rio de Janeiro, não sei se você sabe, tem um grupo chamado Oracle, um grupo de curadores de fotografia que todo ano se reúne num lugar do mundo. Então esse foi o 41º Oracle, e a primeira vez que eles vieram no Hemisfério Sul. Durante 40 anos eles só vieram aqui a São Paulo e Rio. Quem organizou aqui foi o Sérgio Burg e o pessoal do IMS, liderados pelo Sérgio. Eles organizaram essa vinda deles. Eles ficaram uma semana em São Paulo, uma semana no Rio. E ele falou, Joaquim, eles querem ir na biblioteca, eles querem ver a coleção do imperador. E eles foram lá uma manhã e foi lindo, foi lindo, foi lindo.
E Que o Marco incrível. Lucchesi, que é o presidente, não podia estar lá, gravou uma mensagem para eles também. A gente fez um negócio super organizado. Eles ficaram fascinados, porque a gente tem coisas únicas, que só tem na nossa coleção, não tem nas coleções estadunidenses, dos países da Europa. Essa coleção está exposta na biblioteca? Não? Nem pode, né? Porque é tudo muito frágil. Mas ela está. É um projeto que não está terminado ainda. Esse projeto de preservação dessa biblioteca ele foi institucionalizado, né? Ele começa nos anos 80, a gente está em 2024, ele não acabou. Normal isso, é assim no mundo inteiro. São projetos de longo prazo, de médio e longo. Ele está institucionalizado, ele segue, uma boa parte da coleção já está descrita, catalogada, indexada, tudo conservado, acondicionado. Você pode fazer uma consulta mediante agendamento prévio, identificação, né? Acessar essa coleção é uma coisa que requer um ritual mínimo. Entendi. Mas está tudo disponível. São quantas obras, mais ou menos? Tem ideia? Olha, eu vou chutar umas 30 a 35 mil imagens. Uau! É violento. Uma coleção de álbuns incrível. O que a gente não tem, que muita gente pensa que a gente não tem negativos. É uma coleção. Ele era um colecionador que comprava imagens. As imagens impressas já. Imagens impressas, imagens em papel. Impressas não, reveladas. Não, mas não é incorreto, viu, falar impressas. Impressas com a luz. É verdade, impressas com a luz. Agora, fazendo aqui as imagens impressas com tinta também ocorrem na coleção dele e são dos assuntos que eu estudo muito e que me interessa, né? Que é o estudo meu do fotojornalismo, a entrada da imagem impressa, da imagem fotográfica no meio impresso. Isso foi um desafio desde a invenção da fotografia, porque as primeiras imagens não tinham muita estabilidade, não eram permanentes. Então, havia esse desafio, como é que a gente vai fazer? Claro, já se sabia do fixador, do tiosulfato de sódio, você faz uma imagem com sais de prata, revela, né? Lava ela ali no sais de prata, a prata que não recebeu luz sai do papel, a outra fica, aí você lava. Mas com o tempo as imagens tinham problemas. E aí nos anos 1840, houve um concurso da França, um milionário lá, um Duque de Luynes, ele fez um concurso. Quem apresentar o processo fotográfico, sais de prata, mais estável e permanente, bonito, ganha um prêmio. E quem apresentar um processo de reprodução fotomecânica, em que você, a partir de um negativo, faça uma matriz que possa ser entintada e impressa e pareça uma foto de verdade, também ganha um prêmio. E demorou anos para esses prêmios serem concedidos. Mas, assim, nos anos 50, isso começa a evoluir. Mas só nos anos 1880, com a invenção da retícula, né? Quando você vê uma imagem impressa tradicional, que você olha com a lupa, você vê as bolinhas assim, né? Só aí é que isso começa a ser melhor resolvido. Então, essa história da reprodução fotomecânica da imagem impressa com tinta é uma história fascinante e que no Brasil ainda não está bem contada e que eu também pesquiso. Eu tenho um trabalho com um parceiro meu que é um grande impressor de arte que se chama João Sanches, que tem um ateliê, enfim. Ele é um impressor de gravura, como se fala, de estampa. A gente tem uma pesquisa sobre a colotipia, que é um processo litográfico, planográfico, de impressão com tinta, que era usado, por exemplo, para imprimir os cartões postais na virada do século. Sabe os cartões franceses que você vai na Praça 15, na feirinha e compra? São Aí lindos. você olha com a lupa, você vê que parece assim um caminho de rato. Não é bolinha, é um negócio todo irregular. Aquilo é uma emulsão que ficava numa chapa de vidro, que se rachava toda, e aí você molhava, passava a tinta, imprimia. A tiragem nunca era muito grande, que essas matrizes iam se estragando. Chama colotipia. Foi um processo incrível usado no mundo para imprimir foto, né? Muito usado em livro, que tinha reprodução de obra de arte, né? Você fazia as fotos das esculturas, dos quadros, e aí imprimia em colotipia. E eu e o João estamos trabalhando, a gente já conseguiu recriar esse processo. Hoje, o principal ateliê de colotipia hoje está em Kyoto, no Japão, é uma referência para nós. Enfim,
Esse é um tema fascinante. Você falou aí, ó, despertou aqui. O Dom Pedro II trazia muitos fotógrafos para cá também, né? Desde que... Assim, o fato do Brasil ganhar uma visibilidade maior no mundo, né, no segundo reinado, e é um tempo também que as navegações são intensificadas, em que a imprensa se desenvolve, tem mais jornais, começa a ter jornal ilustrado, né? Enfim, o mundo está mudando, o mundo está se comunicando mais, e Dom Pedro, claro, era um homem conectado. Ele não ficava viajando para o exterior, porque tinha tanto problema no Brasil que né, para manter essa nação unificada como uma só nação, isso foi muito difícil. E Dom Pedro trabalhou muito. A gente teve muitas revoltas, né? Uhum. E ele... se hoje já é difícil, né? Isso. Imagina naquela época um país com o tamanho de um continente, Isso. sem internet, Isso. Então, com todas as dificuldades que tinha daquele tempo, né? Então, ele só viajou muito tarde, fez 3 grandes viagens, mas ele tinha as conexões dele, os diplomatas, troca de carta, né, pessoas que vinham, os cientistas estrangeiros que se interessavam, né? Então, inclusive muitos fotógrafos emigraram, né? Muitos fotógrafos estrangeiros vieram para cá, se apaixonaram e aqui ficaram. Tinha os que vinham e iam, e tinha os daqui. E ele fez uma coisa que só a Rainha Vitória tinha feito antes dele, na Inglaterra. Ele instituiu o título de fotógrafo da Casa Imperial. Então, quando um fotógrafo se aproximava e a coisa dava certo, ele concedia o título, fotógrafo da Casa Imperial. E o fotógrafo podia usar isso em todas as suas fotos, podia imprimir aquilo, botar lá, fotógrafo Sua Majestade o Imperador. Que chique. Só a Rainha Vitória, ele foi o segundo imperador no mundo a conceder esse título, logo depois da Rainha Vitória. Tem algum fotógrafo que ficou mais tempo com ele, registrando a cidade? Não com ele, mas eu vou te falar, fotógrafos que eu acho que tiveram relação. Por exemplo, um francês chamado Revert, com T no final, Henri Klumb, ele é conhecido como Klumb, K-L-U-M-B. O Klumb foi fotógrafo da Princesa Isabel, foi professor da Princesa Isabel, professor da Dona Teresa Cristina Maria, e era conectado com Dom Pedro II, né? O Marc Ferrez chegou a pegar o final do Império, né? Depois atuou muito na República, ganhou o título de fotógrafo da Marinha Imperial, ele tinha um equipamento para fotografar na Bahia, e as fotos dos navios não ficavam tremidas, ficava tudo, né, estático. O Pacheco, Joaquim Insley Pacheco, um português que teria estudado com Matthew Brady em Nova York, que é um dos heróis da fotografia na Guerra Civil Americana. O Pacheco, na minha opinião, é o melhor retratista de Dom Pedro e de sua família. Fotografou, fez retratos de Dom Pedro muitas vezes. Era um fotógrafo genial. Então, ele tinha uma conexão com o Dom Pedro, eu tenho certeza, por conta dos retratos que ele fazia de Dom Pedro II. Então, assim, claro, ele tinha os fotógrafos que ele... Muito legal. E falando das instituições, né? Aqui no Brasil a gente brinca muito falando que brasileiro não tem memória, né? Então, eu admiro muito as instituições que trabalham para que a gente consiga manter a nossa memória. O Instituto Moreira Salles é uma, a Biblioteca Nacional é outro exemplo. Além da biblioteca e do Instituto Moreira Salles, existem outras instituições que fazem esse trabalho também de armazenar a nossa história, não só em fotografia, mas em documentos? Claro. Olha, eu diria assim, como é que a coisa está estruturada no Brasil, né? A gente tem instituições de memória que têm acervos fotográficos importantes, tanto no âmbito municipal, no nosso caso, por exemplo, o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, que fica ali na Cidade Nova, do lado do edifício dos Correios. O Arquivo Geral tem um valiosíssimo arquivo fotográfico, incluindo um pouco do Malta, do célebre Malta, Augusto Malta. E há outras instituições do âmbito municipal. Tem o Museu da Cidade, dentro ali do Parque da Gávea, ali, né, quando você sobe a Marquês de São Vicente, no Carrocinha, ali dentro tem um museu, muita gente se esquece, que tem um acervo fotográfico incrível. E tem outros casos de instituições municipais. No âmbito estadual, tem o Museu da Imagem e do Som, que tem a maior parte do arquivo do Malta, do Augusto Malta, e o Guilherme Santos, acervos incríveis do Rio no Museu da Imagem e do Som. E há outras instituições estaduais que também têm acervo muito valioso. Eu tive há pouco tempo no Museu do Engar, em Niterói,
Eles têm um acervo incrível, né? O Museu do Estado, que muita gente não se lembra, e que faz belíssimas exposições, funciona no Palacete, que foi a sede do governo do Estado do Rio Antigo, antes da Uhum. fusão, né? E no âmbito federal, sem dúvida alguma, olha, Museu da República, Museu Histórico Nacional, eu não quero aqui ser injusto. Bom, o Museu Nacional tinha um acervo que, em grande parte, infelizmente, se perdeu, mas eu não sei em Também tinha de detalhe. fotografia lá? Sim, também. Também. Então, a gente tem outras instituições no âmbito federal. Me lembrei, o MAR, que é um museu novo, já tem um incrível acervo de arte É contemporânea, verdade. fotográfico. O MAN, Museu de Arte Moderna, tem um acervo fotográfico muito importante, valioso. Olha, se eu começar a lembrar aqui, Eles, como o MAN, compra coleções de fotógrafos de fora, né? Tem. então, a gente tem muitos acervos fotográficos no Rio. E se sair do Rio, então, né, vai para São Paulo, vai para o Sul, vai para o Nordeste, vai para o Centro-Oeste. A gente tem incríveis coleções. Você vai no Museu Guild, no Pará, você vai a Manaus, você vai encontrar acervos. Às vezes eles estão um pouco esquecidos, obscurecidos, mas a gente tem muitos acervos fotográficos a serem investigados. Bacana. Você estava comentando sobre a nossa questão climática aqui no Rio. Teve um tempo que eu fui representante da Ipsis Gráfica. Ipsis. E a Ipsis é muito famosa pelos livros, né? Principalmente livros fotográficos, mas eles estavam com um braço que era para álbuns fotográficos, que é parecido com livro, só que tem uma gramatura um pouco mais densa. Eles usam mais peças por baixo para fazer uma folha mais grossa, assim, né? Tá. E a capa pode ser fotográfica, pode ser de tecido, tinham vários tratamentos ali. E aí eu lembro que eu comprava, eu fiz um álbum para uma cliente e o álbum chegou aqui, parecia uma onda, assim. Aí eu olhei assim e falei, gente, tá muito torto esse negócio. Aí mandei de volta. Quando chegou lá, ele estava reto de novo, porque foi na mesma semana que eu fui para lá. E aí eu falei, poxa, mas eu juro pra você, eu tenho foto, vídeo pra provar, né? Porque senão ele não ia acreditar em mim. Aí ele falou, não, é isso mesmo, a gente tem que fazer um ajuste. E aí ele me mostrou, para os livros que eles mandavam para o Rio de Janeiro específico, eles faziam uma montagem da capa um pouco mais frouxa, para não correr o risco de gerar essa ondulação nas folhas, né? E para São Paulo ele podia fazer mais justo, porque lá era um clima mais seco. Muito louco isso, né? Pois é, você vê, esse é o problema da umidade, né? Que não é assim lá. A fotografia foi inventada, sabe, na Inglaterra, na França, né? Nos Estados Unidos, lá no hemisfério norte, lá para cima. E lá não tem não é um clima tropical, quente e úmido, né? Então não tem esse problema. Aí o que acontece aqui? Você pega uma foto daquelas e traz para cá. Vamos pensar na foto de gelatina e prata, que é que a gente praticou, né? Aí você tem a base de papel. O papel, dependendo se você está com ele no Rio, em São Paulo, em Teresópolis ou aqui na Baía de Guanabara, ele absorve água, né? Ele trabalha. Mas aí em cima do papel tem uma camada de gelatina. A gelatina é higroscópica, né? Ela absorve água, mas ela trabalha diferente do papel. Aí você põe prata dentro da gelatina, às vezes você ainda põe uma outra camada em cima. Então, essas camadas, né, elas trabalham em função da variação da umidade relativa do ar, da temperatura. E acaba dando zebra, né? Dando problema. É isso, é um desafio trabalhar com esses processos em lugares de clima tão radical como o nosso. Agora, ó, imagina que no 19, quando alguns desses estrangeiros vinham aqui, vamos lembrar, na segunda metade do século XIX, era muito comum a fotografia em chapa de vidro de colódio úmido, ou nitrato de celulose. Você preparava a emulsão, fazia uma tenda, um lugar escuro, tinha que ter, né? Aí você ia lá, derramava no vidro, escorria, punha no magazine, né, aquela moldura fechadinha, aí ia lá, enquadrava a imagem, né, tudo certinho, aí pegava aquilo, enfiava lá, tirava a tampa, fazia a foto, fechava e ia revelar na hora, porque se o negativo de vidro secasse, você não conseguia mais revelar, porque os produtos químicos não iam penetrar. E aí há relatos desses estrangeiros que, quando eles estavam nos lugares preparando a chapa, tinha muito inseto, muito mosquito, muriçoca, pernilongo, e que eles colavam nas chapas, aí eles ficavam enlouquecidos. Então ainda tinha esse problema adicional dos insetos que colavam na chapa melada, né? É verdade que lá fora eles não estão acostumados com isso, né? Não, eles reclamavam. Tem um francês,
o Auguste Biard, ele escreveu um livro, 2 anos no Brasil, Des années au Brésil, e tem um texto engraçadíssimo, assim, um texto rabugento, que ele fala da dificuldade de estar fotografando na floresta. Revoltado. País muito difícil. Não é para qualquer um, né? Professor, agora vamos entrar num tema polêmico. Sim. Não precisa citar nomes, Tá. mas não sei se todo mundo conhece, quem está assistindo aqui a gente se conhece, se sabe que o acervo fotográfico de Dom Pedro sofreu um furto em uma certa época e que houve uma recuperação. Inclusive tem até um trabalho da Rosângela Renault, sou muito fã dela, que ela faz uma exposição só com o verso das fotografias, né? E aí você fica imaginando que imagem era aquela, porque antigamente a gente escrevia atrás sobre o ano ou uma mensagem para enviar para alguém. Você pode contar um pouquinho sobre essa história? E você participou desse processo de recuperação, não foi? Sim, e continuo à disposição do Estado brasileiro para colaborar no que puder. A minha revolta, a minha tristeza e o meu constrangimento até permanecem. Vou começar pela Rosângela. A inspiração dela para fazer esse livro de artista, porque é um livro de artista, podemos chamar de livro fotográfico também, mas é um livro de artista, porque todo livro fotográfico de verdade é um livro de artista. Essa coisa de fotolivro, eu tenho minhas restrições. É livro de artista. Então, eu fiz num simpósio internacional na Casa de Rui Barbosa, com muitos colegas brasileiros, estrangeiros, muito bons. Eu fiz uma fala e toquei nesse assunto. E a Rosângela estava lá assistindo, ela ficou muito tocada. Acho que ela também tinha sido convidada para participar de uma outra mesa, justiça seja feita. Mas, no meu caso, ela estava assistindo e ela depois me procurou. Joaquim, fiquei muito interessada nisso. E, claro, eu sempre busquei colaborar, como a Biblioteca Nacional, né, a instituição colaborou, e ela fez esse livro muito tocante, né, muito impressionante. Então, essa é uma história, como eu já disse, né, para a gente muito triste, constrangedora, revoltante. Furtos sempre aconteceram e sempre acontecerão. Na história de todas as instituições há muito furto e quase sempre eles são apagados, né, obscurecidos. Por exemplo, esse furto a que você se refere, que acontece aí no início dos anos 2000 na biblioteca, ele é um de furtos que aconteceram em todo o nosso país e a maioria deles foi apagado, né? Quer dizer, os problemas existem, mas as instituições preferem não falar sobre, então colocam algo em cima e tocam a vida. Mas, no caso da biblioteca, a gente não fez assim, a gente, né, encarou. E, então, os furtos aconteceram no momento em que eu diria que há uma mexida no mercado, no colecionismo. Isso é um assunto que vai ser estudado no futuro. Há um certo momento, aí entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que há um crescente interesse no Brasil no colecionismo de fotografia. Né? E esse mercado de fotografia antiga esquenta, se aquece, mas não há muito. Então, isso incentiva o furto. As pessoas furtam para revender, nos leilões, né? Ou nos mercados. Existe um filme que está no, se você me permite aqui falar, pode falar. Eu acho que é no Globoplay, e quem não assina Globoplay pode pagar lá um X e ter o acesso ao filme. Uhum. Chama-se Carta para um Ladrão de Livros. É um filme, um média-metragem, que participou do Festival de Fotografia do Rio. Eu assisti no Cinema Odeon, ali no Fest Rio, há muitos anos atrás. E que hoje, quem quiser, vai lá no Globoplay e procura Cartas para um Ladrão de Livros. É a história desse ladrão que liderava essa quadrilha, que fez N furtos e que vendia no mercado formal. Então, isso aconteceu. Todo furto assim envolve pessoas de dentro da instituição, na biblioteca não foi diferente.
O que me frustrou, isso aconteceu no momento que eu, pessoalmente, assim, a gente suspeita não, o primeiro furto teria acontecido quando eu ainda estava na biblioteca e chefiava a iconografia, no nosso caso. Mas o grande furto acontece quando a biblioteca entra numa greve e fica fechada 3 meses. Nesse momento, eu estava na França, fazendo uma exposição para o Sebastião Salgado, era bolsista do governo francês. Estava fazendo uma exposição com as minhas colegas da Biblioteca Nacional da França. E quando eu volto, essa crise está instalada. Enfim, foram anos terríveis. Em resumo, a Polícia Federal, a meu ver, a minha visão de cidadão, a Polícia Federal fez um esforço enorme para elucidar esse crime, mas ela é subordinada ao Ministério Público e, na minha opinião pessoal, e eu já fui advertido sobre isso muitas vezes, Joaquim, não fala isso, mas eu sempre falei e continuo falando, porque está tudo documentado. O Ministério Público não teve a ação que dele ser esperada, na minha opinião, do cidadão. Então, essa investigação não andou nem à época, nem até hoje, da maneira ideal. Há uma vontade sempre de colocar panos quentes sobre isso. Esse é um caso em aberto. Há muita coisa da biblioteca que foi furtada e não voltou. Alguma coisa a gente recuperou. Eu sou perito judicial, eu ajudei colegas da minha instituição, né? Eu ensinei as técnicas, fizemos um grupo de estudo, desenvolvemos um método, fizemos laudos periciais, provamos que havia coisa furtada em renomadas instituições do nosso país, recuperamos alguma coisa, mas eu me sinto absolutamente insatisfeito. Para mim, isso é um caso em aberto. O Ministério Público, a meu ver, tem uma dívida com a nação, e a Polícia Federal tem que agir, mas desde que ela consiga. E isso não é um assunto que está em aberto. Não sei se eu fui muito claro. Foi. Quantas imagens você tem ideias de quantas foram Olha, eu sabia furtadas? tudo isso, mas talvez Freud explique, né? Hoje já não me lembro. Mas é um número absurdo. O total de obras furtadas durante esse período da iconografia talvez chegue aí pelas 900 mil imagens. E assim, E quanto que vocês melhor... recuperaram? Dezenas, menos de uma centena. Uau! Olha, boa parte do melhor da fotografia brasileira, da coleção Dona Teresa Cristina Maria, que é a coleção do Imperador Dom Pedro II, que está na biblioteca, foi furtado. Tá? O ladrão, os ladrões, atendendo talvez a encomendas, ou já sabendo os interesses dos colecionadores e das instituições, buscavam... Eles entravam todo dia na instituição, abriam os armários, escolhiam as coisas que eles queriam. Impossível um furto desse não ter a participação de pessoas de dentro, né? De todos os níveis. Então, não tinha câmeras lá naquela época? As câmeras não funcionavam, só se descobriu. Tinha câmeras, mas não estavam funcionando. Sensacional. Sensacional. Então, foi tudo escolhido a dedo, sabe? Então, isso me abriu uma ferida que nunca vai se fechar. Eu carrego essa... Eu e muitos colegas da biblioteca e de outras instituições fizemos um trabalho de equipe, um trabalho interdisciplinar, interinstitucional, de anos e anos, de décadas, para resgatar a coleção do Dom Pedro e colocá-la em condições dignas à disposição do público. E uma parte desse trabalho foi, né, destruído em meses. Imagina assim, você tem um álbum único que foi feito por Dom Pedro, então o cara foi lá, cortou as fotos que interessavam a ele, entendeu? Botou no leilão. Cruel. Aconteceu daí com a Polícia Federal no leilão, estava lá, anunciado na internet, as pessoas lá para comprar ávidas, a gente chegava e, Polícia Federal, apreensão, e a gente provava, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Coisas absurdas. E instituições, como eu falei, que a gente falou, pode trazer aqui para a gente dar uma olhada? E, é nosso, é nosso, é nosso. Daqui a algum tempo vocês vão achar em outros países, provavelmente, né? Eu acho que é aqui algumas mesmo. Imagens. Eu acho que a maior parte disso está aqui, está no Brasil. Agora, que fique claro, isso acontece no mundo todo, viu, Ana? Sim. O tempo todo. Agora teve um caso do British Museum que foi também escondido, que vazou. Quando eu estava na BNF, tinha o caso de um ex-funcionário que furtou durante anos e depois foi descoberto. Você vê todo dia, né, quadros roubados. Porque muita coisa não é falada, mas muita coisa é divulgada. E é importante divulgar. Né? A Unesco tem uma red list, né? Uma lista. Nem a Unesco, eu acho.
É aquela organização dos museus, acho que o ICOM, desculpe, eu não estou lembrando, acho que é o ICOM, o Conselho Internacional de Museus, tem uma red list, uma lista vermelha, né? E tem também a Polícia Internacional, como é que chama? Como é que chama o nome? Interpol? Interpol. A Interpol tem uma lista. É importante a gente dar visibilidade a tudo que foi subtraído das nossas coleções, porque esse é o caminho para um dia se recuperar. Mas muitas instituições preferem esconder, sabe? Se eu te falasse aqui a lista, não posso falar. É inacreditável a quantidade de instituições do nosso Brasil, bibliotecas, arquivos importantes que sofreram furto. E isso não é adequadamente aberto, divulgado. Então nunca vai ter solução. Acho que é uma questão cultural, né? Até as empresas... E de responsabilidade, né? É isso. Infelizmente. Assunto muito ruim esse. Foi mal. Não, tem que ser falado, Ana. Não foi mal, não. É porque eu acho que a gente tem que falar Ana, sobre esse assunto. foi bem. Até para informar as pessoas que existe uma coleção, Claro. né? Que existe uma fotografia de uma época que a gente estava, como você comentou mesmo, no início assim da fotografia, que nosso país teve esse investimento, que por sorte ficou aqui no Rio de Janeiro, né? Porque poderia terem levado para Brasília, lá nem sei o que ia acontecer, porque estão todos lá, né? Não, o problema de Brasília é de clima. Bom, Brasília tem um problema do clima, né? É extremamente seco, por isso eles fizeram mesmo aquele lago Paranoá lá. Os arquivos em Brasília, o contrário daqui. Lá você tem que pôr bacia com água nos lugares para umedecer o ar, porque é seco demais e também dá problema. O nosso país é o país dos contrastes, né? Verdade. Agora, ó, só para encerrar esse assunto, eu sinto muito, vou até olhar para a câmera ali, se eu não fui muito claro, mas enfim, esse é um assunto público, se quem quiser se pesquisar, tem reportagens, por exemplo, a Folha de São Paulo fez uma cobertura importante à época, eu dei entrevista até para o Jornal Nacional, tem muita coisa na web sobre esse assunto. Então, quem quiser, vai atrás, e é uma página em aberto. Isso aí, galera. Vamos mudar para um tema mais tranquilo? Como que surgiu a ideia da Biblioteca Nacional Digital? Um outro projeto que você participou, Lindo né? assunto, sim. Eu trabalho na biblioteca, eu trabalhei, né, já estou aposentado, ainda tenho uma conexão de curador do portal Brasiliana Fotográfica, mas estou aposentado. Eu trabalhei na biblioteca desde 1981 e comecei a me empenhar pelo projeto de resgate da coleção de fotografias a partir de 84, 85, comecei a levar isso a sério. Eu tinha minhas funções de designer, depois eu me tornei chefe da seção de promoções culturais, ou seja, a exposição que produzia, às vezes até fazia curadoria e montava as exposições, mas em paralelo eu fui tentando me desviar para a minha descoberta pessoal de que a ABN guardava as fotos do Dom Pedro II, da coleção dele, que não estavam catalogadas, não estavam à disposição do público, em sua maior parte. E aí esse campo estava se desenvolvendo no Brasil e eu comecei a me conectar, né? O centro disso aqui foi na Funarte. Na Funarte. Lembra do Zeca Araújo, o fotógrafo? Uhum. O Zeca foi o primeiro diretor do núcleo de fotografia da Funarte. E dentro desse núcleo surgiu o Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia, que era liderado pela Solange Zúñiga, que também já nos deixou, assim como o Zequinha. E então era ali pertinho da BN, era na Rua de Porto Alegre, eu estava na Rua México, a gente, né, se encontrava, conversava. Então eu comecei a me tornar o agente da BN que defendia os interesses da instituição no campo da fotografia. E esse mundo estava se desenvolvendo no planeta todo nessa época. É nos anos 80 que se constitui o campo da preservação e conservação fotográfica no mundo, da maneira como ele é até hoje. E os processos de catalogação e indexação específicos de fotografia começam a ser, esse campo da ciência da informação começa a se desenvolver para valer nos anos 70 para 80. Até então, as bibliotecas, arquivos e museus não tinham política de tratamento da informação fotográfica específicos. Então, eu tive a felicidade
ser parte dessa geração que... Então, quando aí, vindo na tua pergunta, né, eu estou dando uma volta, mas eu vou chegar lá. Então, como parte desse movimento que almejava pegar essas coleções que estavam como que esquecidas ou mal guardadas, que era difícil de acessar, você chegava na BN, eu queria ver uma foto assim, essa... Não tinha instrumento para você ir lá, tá em tal lugar, era tudo uma coisa exploratória. Então, quando a gente começa a desenvolver tudo isso, entra uma questão. As fotos são frágeis, as fotos têm problemas. Então, é necessário reproduzir, duplicar todo esse acervo para que destas reproduções, que seria o nome correto, né, você possa fazer todo tipo de uso. Isso possa ser manuseado, isso possa ser usado para fazer livros, catálogos, para aula, para tudo. Uhum. E até como forma de preservação, porque se você tem um original que vai envelhecer, esmaecer, amarecer, se estragar com o passar dos séculos, se você faz dele uma reprodução nova com a tecnologia atual, isso também vai ser uma maneira de preservar a informação visual do original, né? Então, isso sempre esteve na nossa pauta. E nos anos 80, todo mundo reproduzia os originais fotográficos em filme. Nos anos 90, começam a surgir as tecnologias digitais. Então, nós começamos a considerar também na BN passar a reproduzir as fotos com tecnologia digital. As primeiras tecnologias surgiram, duraram poucos anos e se tornaram obsoletas, e eram todas proprietárias. Uhum. Depois começam a surgir tecnologias que já não são proprietárias, são abertas. E como parte desse processo, que eu, como servidor da ABN, sempre acompanhei, começam a surgir as bibliotecas digitais. Então, nos anos 90, quando a Library of Congress, que é a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, lá ela é do Congresso, é diferente dos outros países, mas é a Biblioteca Nacional. Então, a Library of Congress, a Biblioteca Nacional da França, começam a fazer os primeiros projetos de biblioteca digital. E a ABN começa junto, acredite você, a gente tinha uma diretora incrível, que era uma mulher internacional, Célia Zayer. Então, ela faz convênios. Então, a gente começa a fazer... A gente consegue recursos. Eu fiz 2 viagens de estudo para visitar laboratórios digitais nos Estados Unidos. A gente fez um projeto para a FINEP, não deu, a FINEP patrocinou, a gente importou equipamentos, montou o primeiro grande laboratório digital, acho que da América Latina. E a partir desse laboratório digital, que a gente começou a digitalizar desde mapas de grande formato, com câmeras Phase One de 10.000 por 12.000 pixels, a estativas com uma base com sucção para planificar os documentos, a gente tinha toda a tecnologia high-tech, né? A gente começa, então, a ter condições de fazer uma biblioteca digital, mas primeiro a gente faz coisa pequena. A gente já tinha um site, aí nesse site começa a disponibilizar documentos e faz projetos com a Library of Congress e com a Bibliothèque Nationale de France. E essa troca nos fortalece. Então, aí esse projeto cresce. Em 2006, bom, aí já tinha tido essa crise aí do furto que eu te falei de 2005, eu já estava meio afastado, porque eu tive um problema interno, enfrentei um problema interno. Então, desculpe, em 2006, a Biblioteca Nacional funda oficialmente a Biblioteca Nacional Digital. Então, nós estamos, assim, digamos, o Brasil está nesse time inicial, Bacana. que começou junto com os estadunidenses, com os franceses e outros, no final dos anos 90, e que em meados dos anos 2000 já tinha uma boa biblioteca digital, e que cresce firme até hoje. Ela é similar à biblioteca dos Estados Unidos que você comentou numa aula, que tinha as fotografias da década de 30, do Farm Security Administration. Isso, a Library of Congress, que guarda esse acervo, é como a biblioteca irmã dos Estados Unidos, como tem a BNF na França. Todo país do mundo tem uma biblioteca nacional. E o que alimenta as bibliotecas nacionais, em geral, é a lei do depósito legal, que obriga todo mundo que publica um livro a depositar um exemplar na biblioteca. Então, as bibliotecas nacionais, teoricamente, têm toda a produção bibliográfica do país. Mas, além de serem bibliotecas, a maioria delas tem acervos iconográficos, né? E é aí que a gente entra.
Esse depósito que você está falando é aquele registro que a gente faz do ISBN, que a gente Não, apresenta? Não. não, É não, o nada arquivo a ver. físico. O ISBN é um escritório comercial que tem uma sede na Inglaterra e está em todos os países do mundo. No Brasil, por décadas e décadas, a ABN foi a sede do ISBN. Uhum. Mas, infelizmente, há poucos anos, a Câmara Brasileira do Livro de São Paulo tomou para si, enfim, coisas da política, tomou para si essas atribuições. Então, hoje, se você faz o ISBN, não é mais na biblioteca, é com a Câmara Brasileira do Livro. Ah, Então, isso é uma instituição comercial, mas o ISBN foi adotado no mundo inteiro. É como se fosse o CPF do livro. sim. Aí como é que faz quando o livro está impresso? Eu levo lá na biblioteca e O deixo... depósito legal é isso, ou você leva ou você envia para a biblioteca para a divisão do depósito legal. Se você entra no site, no portal, né, da BN, que é o www.bn.gov.br, você procura lá, depósito legal. Está tudo explicado. Eu Tudo, vou enviar. Isso, você pode ver o link Participei depois. de um livro E aí que não você estava. envia, e olha, a chefe da divisão do depósito legal, ela tem uma sensibilidade para a questão do livro fotográfico. Ela tem sensibilidade para tudo, mas assim, não é só o livro de texto, né? Ela é Uhum. muito interessada na questão do livro de artista, do livro fotográfico, ela já fez campanhas. A gente já fez debate, está no YouTube, acho. A gente já fez debates na biblioteca, convidou fotógrafos, autores de livro fotográfico, para discutir o depósito legal do livro fotográfico, porque eu sempre tive essa preocupação, né? A biblioteca tem falhas nas suas coleções de livro muito sérias, sabe? Livros importantes que não estão lá, porque os editores não cumpriram o depósito, o autor não cumpriu, a BN não foi atrás, enfim. É gratuito esse depósito ou tem uma taxa? Não tem taxa, apenas a gente chama de depósito, porque, assim, digamos, é uma obrigação legal, mas não é doação, né? Se eu falar doação, fica estranho. Então, chama-se depósito. Você deposita, mas você nunca mais vai pegar de volta. Vira patrimônio do Estado brasileiro. Muito bacana. Entendeu? Mas não tem taxa nenhuma. Eu participei de 2 livros. Um, com certeza, não está lá, porque eu fiz o ISBN e eu sei que a pessoa que é o responsável, o autor, né, o escritor, porque tem as minhas imagens, mas não foi eu que escrevi o livro. Sei. Ele não depositou, ele mora fora e ficou para mim fazer isso. Tá. E o primeiro foi na pós. A gente fez um livro de 15 formandos junto com o professor Michele. Não, é um sobre uma exposição que a gente fez em Paraty. A gente ocupou uma praça em Paraty e aí fez uma exposição com umas experiências interativas. A gente fotografou essas experiências e depois a gente teve duplas de alunos que cada dupla escreveu um capítulo. E se chama O Que Nos Vemos e O Que Nos Olha, que é o título do livro. Eu sei que livro é esse. E aí eu não sei se tem uma cópia lá, posso perguntar para o Michele. Eu agora confesso que eu já não saberia dizer, mas é bom você conferir. Aí tem como consultar lá? Claro, você pode... Bom, se ele já tiver cadastrado, você entrando no portal, tem um catálogo, você vai ver lá, de obras. Você digita o título, por exemplo, e vai estar lá. Agora, existe uma probabilidade pequena, mas que pode haver, dele estar na BN, mas não estar lá. Então, o melhor é consultar a divisão do depósito legal, é o que eu te sugiro. Eu posso te passar um e-mail da Alessandra Moraes, que é a chefe. Você entra em contato e você vai saber tudo. Temos, não temos, por favor, envie. Bacana. E em relação à imagem de jornal, eu também consigo pesquisar na Biblioteca Nacional Digital? Então, você consegue. A questão é, as imagens, existe uma possibilidade, existe já hoje no mundo tecnologia para isso, mas essa tecnologia ainda não está aplicada na BN, para você ir direto na imagem. Mas como a maioria das imagens absoluta vai estar suportada ou por uma legenda, ou por um texto que a acompanha, alguma coisa, e como todo texto dos periódicos, jornais e revistas, é indexado, você consegue pesquisar a imagem de jornal na biblioteca. Nós temos o nome que a gente dá a uma biblioteca de publicações seriadas ou periódicas, que é como a gente chama jornais e revistas, né?
essa biblioteca tem um nome na nossa língua de hemeroteca, com H, né? Então, a BN tem uma hemeroteca digital. É a Hemeroteca. Hemeroteca Digital Brasileira, que tem um link também que você pode pôr aí. Eu Então, vou quando você pesquisar. entra na Hemeroteca, imagina, a gente tem assim 20, eu não sei o número atualizado, eu vou chutar aqui, pelo menos uns 23 milhões de páginas de jornais e revistas digitalizadas e com texto indexado. Você acredita? É uma das maiores hemerotecas digitais do mundo. Todo mundo usa no planeta e elogia. É hiperacessada. Então, assim, você vai lá e procurar, eu quero pesquisar na revista O Cruzeiro, né, que é um marco do fotojornalismo. Ah, Aí você vai lá, pá, O Cruzeiro. Ah, eu quero pesquisar foto de tal fotógrafo, tal assunto, ou tal coisa. Você bota lá. Então vai vir toda, né? Em segundos você vai ter todas as páginas em que ocorre aquela palavra marcada em verde ou em amarelo. Entendeu? muito legal. E se recupera em qualquer jornal, qualquer revista, enfim. A gente já consegue pesquisar também por imagem, como a gente faz hoje no Google, por exemplo? Não no caso da BN. Já existe tecnologia para isso, mas isso não está aplicado na hemeroteca digital. Então, não. Na biblioteca digital do nosso país, você ainda não pode pesquisar por imagem. Você tem que partir da palavra. Entendeu? Muito legal. Agora, a pesquisa por imagem ainda é muito falha, a meu ver, né? As minhas experiências de pesquisar por imagem na web, eu acho que tudo ainda é muito precário. Ainda é precário. Muito Tem precário. muita coisa que não tem nada a ver, né? Não. Eles fazem uma busca similar. Não, ainda é muito ruim. Então, isso é importante, viu? E na BN, eu pelo menos, nos meus 40 e tantos anos lá, nunca tive pressa de adotar novas tecnologias. A gente sempre andou com um certo vagar, e o que foi muito positivo sempre. Porque a gente lida com recurso público, e os recursos para a área cultural são exíguos. Então, cada projeto que você faz é um esforço. Não dá para você sair, agora tem um negócio incrível, vamos arrumar dinheiro, vamos comprar, vamos aplicar, e depois é dinheiro perdido, tempo perdido, então a gente tem que ir devagar. E acho que a ABN tem feito isso muito bem nas últimas décadas, sempre escalando, degrau a degrau, com segurança, e eu acho que a Biblioteca Nacional do Brasil presta um serviço, com todas as falhas que ela possa ter, ela presta um serviço muito bom. E a pandemia provou isso, né? Eu era, assim, o final da minha carreira foi coordenando a BN Digital, porque a bibliotecária Ângela Bettencourt, que foi quem estava à frente da fundação, ela ficou lá até o momento em que ela se afastou, depois se aposentou. Então, nesse momento, eu fui substituí-la, fui designado pela presidente à época, que era Helena Severo, para substituí-la. E eu fiquei lá 3 anos até me aposentar. Então, eu peguei a pandemia, eu tive esse prêmio. Quando eu entrei, não tinha pandemia, logo começou. E a pandemia foi a nossa grande prova. A biblioteca funcionou muito bem, atendeu o público de todo o planeta, a quantidade de acessos absurda, abissal. A gente teve um ataque hacker, que foi barra pesada, mas a gente se safou. E todo mundo satisfeito, entendeu? Os usuários precisavam de imagem, a BN fornecia, a reprodução de documento ela fornecia, né? Via e-mail, transferência, tudo funcionou. É muito legal. Que bom. Nessas áreas tem que ter uma pessoa de tecnologia com bastante conhecimento para reforçar o time e proteger. Isso. A ABN precisa de mais apoio, viu, do governo. Essa área de tecnologia na ABN precisa de mais apoio. A gente já conseguiu adquirir novas câmeras digitais, mas ainda faltam outras, né? A gente sempre está correndo atrás do recurso que é menor do que aquele ideal, mas a gente não desiste. A ABN segue na luta. Tá certo. Eu tenho um amigo que ele trabalha amigo é meu cliente, na verdade. Ele trabalha na Casa da Moeda. Um lugar fantástico. De tecnologia. Aí eu lembro até que quando eu fui fotografar ele leu o contrato e fez várias observações. Aí pediu para eu colocar LGPD de coisas que ele considerava importante. Aí eu alterei o contrato para botar LGPD. É bem bacana, né? A gente ter esse contato. Você comentou sobre os metadados. E aí, por curiosidade, assim, eu uso o Lightroom,
que é um software da Adobe para tratar as imagens, e lá a gente tem a opção de colocar os metadados, e eu uso muito os metadados para poder ter o meu trabalho encontrado pelo Google, né? Claro. Que ele vai indexar. Claro. No caso desses registros e dessa conservação que vocês fazem, vocês usam que tipo? É um software próprio da biblioteca? E que tipo de dados que vocês colocam lá no metadados para ajudar na busca depois? Você está falando do caso específico das fotos? Das fotos. Tá. Porque, olha só, na BN a gente tem diferentes ferramentas, pensando em aplicativo, em software, né? A gente tem diferentes ferramentas em diferentes campos. Se você for pesquisar na base de livros, tem uma ferramenta proprietária de uma empresa que ganhou uma concorrência e que atende a biblioteca. Na hemeroteca, a gente usa uma outra ferramenta de uma empresa que presta serviço à biblioteca, que tem uma ferramenta proprietária dela, né? Uhum. Agora, com relação especificamente à fotografia, quando a gente digitaliza uma foto, a gente coloca ali metadados. Esses metadados seguem um padrão internacional que é usado por bibliotecas, arquivos e museus. E como essa ideia de criar esses metadados para todo tipo de documento, não só para foto, surgiu durante uma conferência na cidade de Dublin, no estado de Ohio, e é um core, um grupo de dados, isso passou a se chamar Dublin Core, Dublin Core. Então, Dublin, qualquer lugar do mundo que você for num arquivo, numa biblioteca, falar Dublin Core, quem é do campo sabe. É aquele padrão de metadados. Então, dentro do Dublin Core, tem um set mínimo de metadados, por exemplo, que a gente usa para fotografia. Se você quiser ver isso, eu sugiro, por exemplo, que você olhe... se você faz uma pesquisa de uma foto, no portal da BN, tem 3 formas de exibição do resultado, e uma delas, se você clicar lá, você vai ver a maneira informática, cada campo codificado e o que entrou nele, tá? Isso é o padrão de metadados do Dublin Core completo que a gente usa para foto. Agora, no portal Brasiliana Fotográfica, que a gente não falou ainda, que é um portal colaborativo, que a gestão é da BN e do Instituto Moreira Salles. Eu e Sérgio Burgui somos os curadores, e a Andréa Vanderlei é a editora do nosso portal. E tem instituições várias do Brasil que participam, colaboram, tem um conjunto de imagens nesse repositório, escrevem artigos para o nosso blog, que semanalmente publica alguma coisa. Então, se você fizer uma pesquisa na Brasiliana e escolher uma foto, você vai ver que do lado já vão vir o que a gente considera os metadados mínimos, que é o nosso padrão. Tá? Então, você pode ver isso lá. E o que a gente põe lá? Autor, título, local, assunto, processo, dimensões, porque são as informações que interessam a um pesquisador de imagem. Quando você olha uma foto, você pega uma foto antiga e fala, e aí? As primeiras coisas que você vai perguntar são o que, quem, onde, quando. O que é isso que eu estou vendo? Aí você vai pôr um título, ou talvez vá pôr assuntos, né? Se for pessoa, né? Que pessoas são as que estão aí? Né? Agora, quando isso foi feito? Quem fez e onde? Então, os metadados visam responder essas perguntas e vão um pouco além, pondo dimensões, processo e os assuntos. Dimensões do arquivo digital ou seriam dimensões do artefato original. Do artefato impresso. Lembra que, nesse caso, a gente está trabalhando com fotografia histórica, que sempre é um artefato que foi reproduzido digitalmente. Agora, quando você pesquisa na BN, voltando ao que eu te falei antes, você vai lá pesquisar na base de dados da BN. Mark Ferrez, aí tem lá as fotos dele, quero ver essa. Aí vai aparecer lá para você a foto, você pode baixar se quiser em JPEG, tem o HTML da foto, e tem ali os dados, que eu te falei que você pode escolher a maneira de exibir, você pode escolher o método MARC, que é Machine Readable Cataloging, a catalogação legível computadora. Aí você vai ver os campos todos, os tags, né, as etiquetas, como é que é a informação. Então, ali, se você olhar embaixo, vai estar ali qual o equipamento digital que digitalizou, o espaço de cor, o tamanho do arquivo, está tudo ali. É público. Muito legal. Qualquer arquivo da BN, você pode ver. Está lá.
Igual a foto do Cartier-Bresson, aquela que tem a bicicleta passando com a Isso, escada, né, que você fica o tempo todo fazendo isso. aquela visita ali, sobe a escada, desce a escada, vê a bicicleta. Ela veio para cá, para uma exposição aqui no Brasil, e eu tinha ideia de ser uma foto grandona. Era um negocinho desse tamanho, assim, um 10 por 15, né? Falei, caraca, a gente tem essa percepção errada, né? Mas é porque isso aí, veja bem, essa pode ser uma das que ele fez, né, eu não sei de qual você está falando. Talvez essa aí seja uma das chamadas vintage, né, cópias vintage, que é assim, é a prova do autor que ele Aham, fez a época em que ele fez a foto, revelou o filme. Mas talvez o Cartier-Bresson tenha, tenha feito uma maior, né? se ele fez com uma Leica 35mm, né, ele pode ter feito essa 12x18, pode ter feito uma 18x24, ou um 20x25, Aham, sabe-se lá. Isso é é. fascinante na É fotografia, fascinante, e que é um esse múltiplo. é um E múltiplo, né? todos podem ter valor de original, se tiverem sido feitos do verdadeiro original, que seria o negativo, né? Esse que É. seria o original. Essas são provas ou cópias Uhum. impressas com a luz. Verdade. Não, porque ver o impresso tem muito mais impacto do que você vê na tela, pelo menos para Claro. mim. Não, e é legal pensar que toda vez que você pega, por exemplo, voltando a essa tecnologia analógica do tempo do Cartier-Bresson, você tem um negativo. O negativo é original. É como se fosse a partitura. O cara escreve uma música, ele faz uma partitura. A partitura é o registro do que ele pensou. Agora, quando você pega esse negativo e copia, você pode, né? Vou queimar um pouquinho mais aqui, vou mascarar ali, vou ampliar, estourou o grão, não sei o quê. Então, você pode, ao longo do tempo, os diferentes laboratoristas do Cartier-Bresson, ou ele mesmo, enfim, podem fazer diferentes versões daquele negativo, que nunca vão ser exatamente iguais. Assim como uma partitura pode ser interpretada até mesmo pelo autor em diferentes momentos da vida, e ele vai dar floreios diferentes, ou outra pessoa pega a partitura para tocar, já faz outro. É a mesma música, é a mesma partitura, mas a interpretação é diferente. Verdade. Todo negativo também, até durante a trajetória do Cartier-Bresson. Eu acho que você encontra isso. Diferentes cópias que você vai olhar e falar, pô, e agora? Qual que vale? Ah, não, eu prefiro essa por tal e tal razão. Talvez um estudioso, um curador vai olhar e falar, não, mas essa aqui, blá, blá, blá. Verdade. É fascinante. É fascinante. E sobre a brasiliana que a gente entrou aqui no tema, ela é um portal privado, é um portal que é colaborativo, ou seja, pertence a várias empresas? Como é que surgiu Ó, isso? é um portal colaborativo. Eu diria que ele é público porque ele está residente no data center da Biblioteca Nacional, que é uma instituição pública do Estado brasileiro. Então, é um portal que está num espaço público, mas, na verdade, ele é de todas as instituições que o compõem. Uhum. E esse espectro está aberto às instituições privadas. Tá? Então, por exemplo, quem criou o portal? A Fundação Biblioteca Nacional, Direito Público, e a Fundação e o Instituto Moreira Salles, que é Direito Privado. Se juntaram, né? E cada uma cobre um pouquinho das despesas, e juntas elas mantêm esse portal, que está residente na ABN. E qual é a Legal. ideia? É que esse portal seja um espaço inicial para alguém que quer adentrar o tema da fotografia histórica brasileira. Por quê? Porque lá você vai encontrar a Biblioteca Nacional, Instituto Moreira Salles, Museu da República, Museu Histórico Nacional, Arquivo Nacional, já tem uma instituição da Alemanha, que tem, de Leipzig, que tem fotos históricas do Brasil, já o Departamento da Marinha, de Patrimônio da Marinha, que tem um acervo fotográfico incrível, o Museu Aeroespacial da Aeronáutica, que tem um acervo de fotografia aérea incrível. Todas essas instituições, a Fundação Joaquim Nabuco do Recife, que tem um mega acervo, todas essas instituições já são componentes, integrantes desse portal. Bacana. E a gente tem um blog que toda semana publica um artigo. E está fazendo uma cronologia. A Andréa Vanderlei, nossa editora, está produzindo cronologias dos fotógrafos. Já temos umas 60 cronologias de fotógrafos. Você não tem isso em livro nenhum. Você não tem isso no Wikipedia, lugar nenhum da web. Só na Brasiliana. Eu queria saber
queria ter muitas informações sobre um fotógrafo tal. Todos eles do 19, muitos deles quase esquecidos, está tudo lá. Bacana. Temos um espaço que discute preservação digital, que está um pouco esquecido agora, mas que a gente vai reavivar. Tem 2 ou 3 bons artigos de preservação digital. Quem pode contribuir com artigos ou com esses documentos históricos? Olha, só as instituições? Não, em princípio não. É um portal aberto, né? Alguém tendo interesse deve escrever para o Fale Conosco lá do portal, né? Isso vai acabar caindo para mim, para o Sérgio, para a Andréa. Mas qual a ideia? As instituições, periodicamente, alguém das instituições publica um artigo. Se você entrar lá, você vai ver, é muito fácil consultar. Você pode consultar um assunto no blog ou pode consultar uma foto no repositório que tem as fotos. Já temos lá umas 6, 7 mil fotos. Cada instituição, depende, umas tem 200 fotos, 300, outra tem 500, outra tem 1.000, e devagarzinho. Isso também está incentivando as instituições a avançar no campo da preservação digital, produzir melhores reproduções digitais em alta resolução, né? É um movimento de fazer o campo avançar. Uhum. Então, as instituições publicam, né, os seus artigos periodicamente, mas a gente pode convidar alguém, sabe, um professor, um historiador, um jornalista, para escrever sobre alguma foto. E se alguém se achar no direito ou se sentir motivado ou capaz de refletir sobre alguma coisa, pode nos procurar, né? Uma vez que a gente aprove, a gente pode vir a publicar um artigo que nos surpreenda de alguém que... Mas, em princípio, o movimento costuma ser do portal, né? O portal aciona, o portal convida, ou alguém, as instituições são livres, qualquer uma delas, ou a pessoa pode procurar uma das instituições do portal. Muito legal. Mas, se você olhar lá, você vai ver, a quantidade de colaboradores é grande. Bacana. E, bom, como eu falei, o Joaquim tem uma lista gigante de coisas que ele faz. E aí eu queria perguntar para ele sobre a questão dos concursos. Ele já foi jurado, ainda é jurado de alguns concursos? Não mais. Não mais. Na época que eu fiz a pós-graduação, ele era jurado de um concurso chamado Conrado Wessel, um dos mais importantes do Brasil. E eu lembro que você deu uma aula para a gente sobre isso, e foi super polêmico, que as pessoas queriam saber quais eram os critérios para ter a sua foto ou o seu ensaio. No caso do Moreira Salles, era um ensaio, né, selecionado. E você contou que tinha uma prévia, né, onde já, antes mesmo de você chegar lá junto com os outros jurados, já descartavam uma parte dos envios. O que era descartado logo de imediato antes? Então, antes disso, só para fazer justiça e propaganda, o prêmio da Fundação Conrado Wessel voltou, tá? Ah, Há que 2 legal! anos já, No último eu não participei do júri, mas no penúltimo, que foi a primeira vez, depois que ele ficou anos parado, eu participei sim do júri, mas esse último agora eu não participei. Mas eu participei durante uns 10 anos, né? E o curador sempre foi o Rubens Fernandes Júnior, que é professor também, o professor Rubens Fernandes Júnior, historiador, crítico, de São Paulo. Ele tinha um histórico de ser um prêmio de propaganda, não era? E depois mudou. No campo da fotografia, porque a Conrado Wessel, vamos dizer, ela dá os maiores prêmios de ciência no Brasil. Tá? Prêmio Melhores Teses do CNPq, nos 3 campos, biomédico, exatas, humanas, né? O dinheiro, né? O prêmio Almirante, Alberto, enfim, o dinheiro vem da Wessel. Os prêmios de ciência mais altos do Brasil, no campo da medicina, é tudo Wessel. E o Wessel, vamos lembrar, era o fabricante de um excelente papel fotográfico, tão bom que a Kodak comprou a indústria dele nos anos 50, 60. Então, você me perguntou sobre a seleção, né? Eu fiz essa volta toda para lembrar, tá, que o prêmio está aí vivo. E os outros prêmios que a Wessel dá continuam. Agora, eu conheci um ganhador do Conrado Wessel, estudou comigo na pós, o Luiz Baltar. O Baltar. É muito bacana ver como o prêmio Wessel não quero aqui exagerar, mas, entre aspas, mudou a vida de muitos fotógrafos. Verdade. Vários outros já me falaram. Olha, a minha carreira era assim, depois que eu ganhei o Wessel, mudou para melhor.
tanto pelo dinheiro, que era muito alto, era um prêmio de maior valor no Brasil, quanto pelo prestígio, né? Ele recebeu, acho que 250 mil. Eu não me lembro, mas é um prêmio excelente. Então, respondendo à tua pergunta, o que era eliminado nessa primeira etapa? Tudo aquilo que é lugar comum, porque se você me perguntar, Joaquim, o que vocês buscavam, o que um júri costuma buscar, eu vou te dizer, olha, a gente busca originalidade e qualidade. Qualidade é um critério discutível, mas é justificável e explicável, né? Há coisas com qualidade e sem qualidade, mas, acima de tudo, originalidade. Uhum. Então, numa primeira passada em que você recebia milhares de ensaios, você começava a olhar aquilo e o que mais tem é o que a gente chama de lugar comum, né? Tinha um tema, então você olhava, isso é o tema, mas qual a originalidade disso? Zero. Isso é muito comum. Infelizmente, a gente tem que dizer, tem que ser sincero. Paisagem, 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 pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol. Reflexo na água, reflexo na água, reflexo na água, reflexo na água. Floresta, floresta, floresta. Feiras, feiras, feiras. Frutas, legumes, verduras, cachorros, gatos, passarinhos. Olha, se eu começar a te falar aqui... Religiões, né? E tanto as religiões de matriz africana quanto aquelas de matriz cristã, por exemplo, imagens muito batidas, tudo que você já viu, tudo que está fotografado, pintado, esculpido, mesmo você tentando ter um olhar sensível, atento, acurado. Então, percebe? Uhum. Há um senso comum quando você convida pessoas de diferentes. O Wessel fazia isso, trazia uma pessoa do norte ou do nordeste, um do sul, um de lá, do Rio, de São Paulo, fazia um júri diversificado, né? E que depois também começou a ter preocupação de ter mais mulheres, porque no início era um júri de homens, às vezes tinha uma mulher, né? Depois começou a pegar, né? Natural. Então, você trazia pessoas diferentes. Eu fiquei muitos anos nesse júri, né? Havia uma troca, mas o Rubens sempre me chamava. Então, acho que também por eu encarnar, a Fundação Wessel eu gostava, por eu encarnar, né, a Biblioteca Nacional, ser professor da PUC, que é a melhor universidade privada, a mais produtiva universidade privada do nosso país, é a PUC-Rio, né? Então, acho que por eu encarnar isso, né, a Biblioteca Nacional de 220 anos e a PUC, acaba que eu sempre era convidado, mas muitos membros giravam, e também porque as pessoas não podiam, recusavam, e eu sempre estava disponível, porque eu gostava, eu achava uma experiência enriquecedora. Então, mesmo girando o júri, eu vi que sempre houve um senso comum. Não há polêmica com relação a boa parte do que se recebia, sabe? Não se encaixa, não cabe, então cai. Uhum. Agora, os 500 ensaios que a gente via, 400 ensaios que a gente via, era pauleira, né? E às vezes havia polêmica. Isso havia. No final, quando a coisa ia afunilando, às vezes era mais fácil, às vezes era mais difícil. E aí as votações e as discussões acaloradas e outras votações, eu mesmo muitas vezes perdi, fiquei frustrado. Porque a maioria... era a maioria ou tinha que ser unânime? Não. Ser unânime a gente não chegaria ao fim, eu acho. Seria... Impossível, né? Era a maioria, mas você tinha o direito de argumentar, né? Podia até questionar, defender, repetir uma votação, se necessário fosse. Nunca houve, eu nunca presenciei uma briga, uma polêmica, um racha, não. Sempre a coisa chegava lá, mas era muito intenso. Em relação, não sei se você vai lembrar, mas em relação à escolha do trabalho do Baltar, ele fez um trabalho com um celular, né? E mesmo assim foi escolhido, então não tem nada a ver o tipo de equipamento. Pra gente lá isso nunca foi, até onde eu me recordo, né? Isso nunca foi uma questão, isso nunca esteve nas normas. O que a gente queria era boas ideias e boas fotos, e trabalhos que nos tocassem, né? Acho que a fotografia tem que fazer isso com a gente, tem que mexer com a gente, com as emoções. Isso é que vale.
E o trabalho do Baltar impactou muito. E que fique claro, todo mundo ali acompanha o meio. Aquilo que o Baltar mostrou e que a maioria das pessoas que ganhou lá mostrou, não era uma coisa absolutamente inédita. Eram trabalhos que já estavam circulando, mas que a pessoa põe ali. Mas que quando o trabalho é bom. Quando Uhum. impacta, impacta. E o trabalho dele, na época, impactou, né? Esse trabalho do Baltar tem uma originalidade, sabe? É aquilo, você olha para trás na história da fotografia brasileira, não dá para você falar, esse gênero de imagem ou essa pegada do Baltar, isso já ocorreu aqui, aqui, tinha ali, não é. Então, quando um artista, né, um fotógrafo, sai, né, encontra um caminho, né, ou desenvolve uma ideia e consegue constituir um conjunto de imagens que tem a questão da edição, para mim, é onde mais pega, né? Você tem que saber escolher. Era no máximo 10 imagens, né? Eram 10 imagens, idealmente. Então, a chave é, às vezes você tem uma ideia excelente, mas aquelas 10 imagens não constroem um discurso, não constroem uma narrativa, não tem uma unidade. Então, às vezes, a coisa se perde. Não faz o Então, storytelling funcionar, né? isso. E no caso dele, acho que ele trouxe uma maneira nova, visual, né, de tratar a questão, a maneira como ele construiu as imagens dele e como ele editou o trabalho, a seleção que ele fez. Ele foi muito feliz, eu acho. Verdade. Eu não trouxe ele aqui ainda, porque o Baltar é meu amigo, mas ele é um menino com agenda muito difícil. Realmente, o Conrado Wessel mudou a vida dele. E Que agora, bom. agora ele é pai de mais uma menina que ele fica entre Rio e Curitiba, Rio e Eu Curitiba. sei, eu acompanho também. É, Eu converso com o Baltar, a ulti- mais no Instagram, no Zap, e ele fez a pós dele agora, né? Ele agora tem o título de mestre. ele fez mestrado? Sim, escreveu uma dissertação Ah, bacana. bacana. A gente fez a pós juntos e ele era a celebridade da minha turma, né? Ele Na agora é época eu não mestre. sabia e todo mundo falava, Baltar está nessa turma. Eu falava, não sei quem é. Aí um dia ele sentou do meu lado, a gente começou a puxar assunto. A gente tem um amigo em comum, que é o Sei, Fábio Café, sei. Eu e, também conheço, que Fábio. é um querido, agora está Claro. trabalhando na UERJ, é fotógrafo da UERJ. Ou da UFRJ, não sei, posso estar confundindo. Mas de alguma faculdade pública Sim, ele é fotógrafo, tem as pautas também para cobrir. Está fazendo doutorado agora, então já sei que vou ficar uns 2 anos e meio sem vê-lo, né, por conta do doutorado. Mas uma coisa que a gente sempre comentou do Baltar, que o Dante, que foi professor dele, né, do pessoal lá da Maré, sempre comentou, é que, e eu conheço alguns deles de lá, né, é que eles tiveram uma formação muito boa, não só em relação à técnica fotográfica, quanto à curadoria, né? Porque teve sempre o Ripper e o Dante ali isso. apoiando. Fora a questão política, que ele sempre não foi só uma fotografia técnica e pura, eles sempre tiveram uma formação com uma base muito boa, e eles sempre respeitaram a individualidade deles, né? Então, Claro, se você for olhar o trabalho de cada um tem o seu jeito. claro. E o Baltar costumava falar que ele era o patinho feio. Olha só, engraçado, né? Se Não, eu ouvir isso de uma pessoa que ganhou um prêmio é, desse, ele falava que ele era o patinho feio porque cada um deles já tinha um trabalho definido e ele não sabia exatamente ainda para que lado que ele queria seguir. E aí vem a formação dele, que também é em gravuras, né, essas coleções, essas isso. Ele se formou na EBA, montagens. na Escola de Belas Artes. Tem tudo a ver com o trabalho dele, toda essa conexão. É muito Um trabalho incrível. gráfico, é. Quem não conhece o Luiz Baltar, eu vou deixar o link aqui no perfil para vocês olharem o trabalho dele. Isso. Realmente é único e realmente é o que ele curte, o que ele é, assim, a sua essência. Não tem como você copiar, sabe? Porque é dele, assim. Isso é E muito olha, ele é um bacana. pensador, viu? O Baltar sempre, você vê no Instagram mesmo, né? Ele sempre escreve, ele não publica apenas imagens do É, Baltar. ele é Ele crítico. lê e aí ele escreve refletindo o texto que ele leu, ou ideias que ele teve, ou alguma coisa que ele viu. Ele é É, também um pensador, é. não só visual, um pensador verbal. Sim. Não, ele tá sempre produzindo alguma coisa. Eu É, lembro que na pós ele estava fazendo ele tinha lido um livro do Miguel Rio Branco, sei. e aí estava fazendo umas coisas com um vídeo. E aí ele falava assim, Ana, toda vez que você receber um desses vídeos
que a gente recebe por WhatsApp com as coisas mais absurdas possíveis. Manda para mim. Aí eu falo, pô, mas para que isso? Porque eram umas coisas assim muito bizarras, de violência, umas coisas que você não imagina que o ser humano possa ser capaz de fazer. Ele fala, então é esse que eu quero. Aí a gente mandava para ele, ele fazia um mix de imagens com as coisas que ele fotografou com um vídeo, aí inseria áudio, aí mostrava e falava, acho que não tá bom ainda. Ele ia lá e refazia de novo. Ele é um cara que tá sempre produzindo, assim. Isso. É admirável. Essa turma, você falou aí do Ripper e do Dante, né? Esse trabalho que eles iniciaram e que continua na Maré, né? Já tem um espaço no nosso cenário fotográfico, né? Bem consolidado, eu acho, muito importante. Muitos bons fotógrafos, né? Inclusive a coordenação da escola acaba de mudar, né? Eles mudam todo ano. Ano passado estava com o Ratão e com a Érica. Agora acho que é o F, Rodrigo. Agora eu não sei quem tá, eu tenho até que ver com os meninos. Eu lecionei lá, assim, acho que talvez, não sei se a primeira, a segunda, ou a segunda, a terceira. Algumas das primeiras turmas eu dei uma aula lá, uma noitada, uma aula longa daquelas. Gostei muito. As 2 vezes que eu estive lá para lecionar, gostei muito. E a Monara, que também é uma figura que já se destaca, ela fez um mestrado em Ciência da Informação. Ela teve aqui. Eu co-orientei a dissertação dela. Helena Vânia, que é a professora doutora lá, me chamou. Joaquim, você vai participar comigo, porque a Monara, eu vou orientar ela, mas esse campo da fotografia, eu preciso de alguém. A Monara tem o seu perfil, né? Ela é bibliotecária. Ela escolheu bibliotecária e ela escolheu conservação. Ela dá aula de conservação, ela trabalha para alguns artistas. Ela tem um trabalho incrível. Então, acompanhei, eu fui co-orientador, né, da dissertação dela, porque eu também tenho essa vida acadêmica que eu mantenho, né? Co-orientações e qualificações, bancas, né, de mestrado, doutorado, no campo da história, né, também. Você conhece o Valdean? Sim. O Valdean agora está com um museu itinerante que estava no... Eu comprei ele fez agora uma homenagem especial ao Ripper, né? Eu comprei no exemplar. O MIM, né? O MIM. Museu de Imagens Itinerantes da Maré. Ele mostrou aqui, tem um exemplar no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, no Itaú Cultural. Tem um na Maré, obviamente. Eu fiz agora uma exposição para Light, quando a gente inaugurou, ele foi lá. E a gente participou juntos do Festival de Fotografia Analógica do MAN. Ele tem um trabalho incrível também. É outro batalhador da fotografia que está fazendo um trabalho bonito. Professor de História, com doutorado em Artes, é um cara assim, todo maravilhoso. Mundo na luta, né, para a gente manter e cada vez levantar mais o nosso campo da fotografia, né? Verdade. Para a gente fechar, me conta um pouquinho da história desse catálogo aqui, que eu achei que era um livro de tão lindo que ele é. Só para o pessoal... Então, isso é uma exposição feita já há alguns anos na biblioteca sobre os sertões, a curadoria da Bia Jaguaribe, da Helena Severo e da Maria Eduarda Marques, né? A Helena era presidente na época, a Eduarda era diretora executiva, e a Bia, que é uma professora, doutora, brilhante da ECO, participou com elas. Então, elas fizeram a exposição numa efeméride dessas aí, dos Sertões, que é a obra máxima de Euclides da Cunha, né? Que é um livro sobre o sertão brasileiro, da Bahia, em torno da Guerra de Canudos, né? Então, é um livro que se divide em 3 partes. A primeira chama Terra, ele faz uma descrição daquele sertão da Bahia. A segunda parte é o Homem, né, em que ele discute o jagunço, o homem do sertão, e a terceira parte é a luta, que é a Guerra de Canudos, porque Euclides foi, como repórter do Estado de São Paulo, cobrir um trecho, um episódio final da Guerra de Canudos, que é um episódio trágico, inapagável da nossa história. Tem uma foto daí Euclides, o grande Euclides da Cunha, que também teve uma vida trágica, né, e curta. E então, meu pai era um euclidiano, era um estudioso da obra do Euclides da Cunha, especialmente os sertões, interessava muito a ele. Meu pai tinha outros temas, não era apenas euclidiano. Ele foi um estudioso da questão do livro no Brasil, estudou política exterior, estava estudando a Amazônia quando ele morreu. Mas ele deu uma contribuição importante para a interpretação da obra dos sertões. E então esse tema sempre me marcou. E o Celso Brandão, que é um cineasta etnógrafo de Alagoas, brilhante, que veio para o Rio fazer a pós da Cândido Mendes, talvez um pouco antes de você,
Foi meu aluno na época. E segundo ele me relatou depois, ele gostava muito das minhas aulas, mas ele era uma pessoa mais Eu introspectiva, também assim. gostava muito das aulas dele. Aproveitando o momento aqui para tietar meu professor. Então, terminou o curso, ele foi embora, mas anos depois, nós temos um amigo comum que chama Fábio Cettimi, que é um colecionador, curador, que mora aqui no Rio. E o Fábio me falou, desculpe, Joaquim, o Celso está no Rio e queria muito te reencontrar, conversar com você. Então, fui lá na casa do Fábio. Aí, Celso, aí eu lembrava mais ou menos, né? Não, é que eu ficava sempre sentado no canto assim, eu não falava quase nada. E aí a gente, poxa, foi bacana esse reencontro, se entendeu muito, viu que tinha muito em comum e eu não conhecia muito a obra dele, eu fiquei fascinado com. Aí eu comecei a assistir os filmes dele. Ele tem 50, 60, 70 filmes etnográficos. Você pode ver no. Eu vou te dar o link, você pode pôr aí no Instagram, dá para ver muitos filmes etnográficos dele. Que bacana. Maravilhoso. É um Instagram do Celso Brandão, Celso Aham. Q. Brandão, que ele é aqui em tela. E eu falei, Celso, que descoberta, rapaz, você foi meu aluno, você podia ser meu professor. Aí a história dele, do tio dele, do Museu Theo Brandão. E aí eu vi que o Celso, ele durante toda a vida acompanhou o que a gente chama de arte popular, que é meio errado, né? A arte, especialmente no estado de Alagoas, Sergipe, mas também Bahia, Pernambuco. Ele sempre viajou visitando os ateliês dos chamados artistas populares, tinha um conhecimento profundo. Pronto, a gente se conheceu e se descobriu. E aí ele falou, Joaquim, você já foi a Canudos? Eu falei, não. Pô, mas teu pai era um estudioso da obra do Euclides. É uma falha minha. Eu já fiz várias viagens a Canudos, mas se você quiser, a gente vai junto. Eu falei, eu topo. Aí a gente combinou, no ano seguinte, fez uma expedição fotográfica, saiu de Maceió, do lugar onde ele mora, uma fazenda de coqueiros na periferia lá de Maceió, e desceu até Canudos e voltou. Aí foi demais, fotografando, e eu ajudando ele a fazer filmes, depoimentos filmados. Vamos de novo? Vamos. Aí primeiro a gente fez uma viagem por Alagoas, no ano seguinte, depois voltou a Canudos por um outro percurso. E aí a gente viu que tinha que fazer mais. Agora a gente está planejando a terceira expedição. E qual é a ideia, só para sintetizar? O que a gente quer chegar, talvez, num livro, numa exposição, futuramente, que dê conta de uma visão contemporânea desse grande universo que até hoje vive em torno desse episódio de Antônio Conselheiro, da comunidade que existiu em Canudos e dessa guerra de extermínio horrenda que ocorreu. E das tentativas de apagamento, do açude de Cocorobó, que todo ano baixa a água e a torre da igreja aparece, assim, enfim, é uma longa história. Então a gente já fez assim, vamos seguir o caminho que o Exército seguiu quando foi lá, vamos atrás de onde o Antônio Conselheiro foi comprar a madeira da igreja, vamos na cidade onde ele comprava pólvora para os jagunços, vamos, né, visitar quilombos, aldeias indígenas. Então, assim, é um trabalho de prospecção. Incrível. E quando essa exposição foi feita, as curadoras me convidaram, elas sabiam que eu já tinha esse trabalho. Joaquim, você não quer, numa sessão da exposição, expor essas fotos? Um pouco desse trabalho que é um work in progress, né? Um trabalho que está em andamento. Aí eu falei, eu topo desde que eu possa mostrar com o Celso, que é o meu parceiro. E elas toparam, então a gente produziu um pequeno ensaio e expôs numa galeria dessa exposição. E foi muito bom, o Celso também ficou muito satisfeito, para a gente foi uma honra. Um trabalho que ainda não está concluído, já ter um lugar numa exposição da Biblioteca Nacional sobre o tema, poxa, foi um super incentivo. Então, nesse catálogo tem um gostinho desse trabalho que a gente está continuando, e eu levo a maior fé nesse trabalho. E tem um sonho, talvez, de no final fazer um portfólio em colotipia, que é um processo, né, que eu já que é um processo de reprodução fotomecânica do século XIX. Foi inventado pelo Poitevin, que é o mesmo cara que inventou a fotolitografia. Em última instância, esse processo de impressão, que a gente chama de litografia offset, né? Quem inventou esse processo de imprimir litograficamente uma foto, lá no início foi o Poitevin. E depois tem um alemão que inventou a retícula, né? Então, na verdade, a junção desses dois. Muito bacana. E mais alguns. Fora isso, quais são os sonhos, os planos para o futuro?
Olha, eu gostaria de continuar lecionando. Eu me afastei da PUC porque a minha vida me estava muito difícil coordenando a Biblioteca Nacional Digital, continuar dando aula, eu viajava muito, tudo. Então eu deixei me aposentei, mas a PUC me propôs uma licença, ou seja, me deixou a porta aberta para, se eu quisesse voltar algum dia, propor. Não sei se daria certo, mas então a PUC ainda está no meu coração, né? Ter lecionado na PUC foi muito importante na minha carreira. Eu fiz o meu mestrado lá, que deu num livro, História da Fotoreportagem no Brasil, que mudou a minha vida, assim, no bom sentido. Tive meus 15 minutos de fama. Esse livro teve 3 edições, hoje está esgotado, enfim. Então, assim, eu tenho uma vontade de voltar da aula, mas como eu quero viver no campo, eu me tornei um pequeno produtor rural. Eu tenho um sítio com um filho meu em Arapeí, no interior de São Paulo. Ah, que legal. Então, eu tenho um sonho de viver lá, junto da mata. Fiz uma cabana junto de uma mata. Você é carioca? Sou carioca. Meus pais são do interior de São Paulo. Então, eu sempre estive em São Paulo. Então, eu estou voltando para São Paulo. Estou na fronteira com o estado do Rio, mas Arapeí é a região da Bocaina Paulista. Isso aí. Então, eu quero viver lá, mas quero continuar circulando. Eu sou meio um cidadão do mundo, me considero. Então, meu Pode dar sonho... aula online, poxa. Posso dar aula online. Eu gostaria de investir mais numa carreira de professor visitante. É uma ambição minha, talvez eu nunca realize, mas eu estou aberto a ter um convite para lecionar num outro estado, numa outra cidade, num outro país, sei lá. Eu estou aberto a dar um curso numa pós, né? Bom, eu tenho título de doutor, então eu estou aberto a continuar lecionando de uma maneira mais livre. Eu quero reeditar trabalhos meus, como a História da Fotoreportagem, fazer uma 4ª edição, revista ampliada. Eu queria publicar livros da minha tese de doutorado, que é sobre a primeira tentativa de fotoreportagem de guerra no Brasil, num jornal chamado Semana Ilustrada. O José Murilo de Carvalho, nosso grande historiador que faleceu há pouco, ele foi meu orientador de doutorado. E ele falou: Joaquim, da tua tese dá para fazer 3 livros. E ele me incentivava. Até hoje eu não fiz. Mas, então, eu queria, assim, trabalhar talvez em alguns livros meus, reeditar coisas, fazer novas coisas. Tenho um sonho de traduzir. Acho que tem muitos textos importantes, históricos, que nunca foram disponibilizados na língua portuguesa. Então, eu tenho um sonho de fazer tradução de alguns textos e de alguns livros. Livros em francês? Você fala francês também? Francês também, francês e inglês, especialmente. E quero continuar participando de festivais. Agora eu tenho um convite para ir ao CDF, Centro de Fotografia de Montevidéu, em abril. Já vai ser a 3ª vez que eu vou lá, num seminário de patrimônio. Quero ir no Festival de Tiradentes, que eu nunca fui, prometi ao Eugênio. Nunca fui? Nunca fui. O Eugênio sempre Como me assim, convidou. Joaquim? O Eugênio sempre me convidou, nunca deu. Aí esse ano eu vou, nem que seja para ir lá curtir, assistir. Eu falei: Eugênio, eu vou aí esse ano. É incrível, muito legal, vale a pena. Então, assim, olha, eu tenho muito sonho e tem várias coisas, eu não vou ficar falando aqui. Eu estou envolvido com várias coisas, estou fazendo várias... Outro dia, o Miguel Del Castilho, lá, que dirige a biblioteca do IMS, falou: Joaquim, esse ano você tem que vir participar do Fotolivro de Cabeceira, né, que é o sábado, você vai lá e fala de um livro. Ele já me reiterou o convite. Olha, é muita coisa. Quando você for, me avisa que se eu não tiver trabalho, eu vou lá para te prestigiar, hein? Graças a Deus, eu tenho sempre muitos convites, muitas... Felizmente, sempre tem gente procurando, e eu também procuro pessoas, porque eu também quero propor, né? É uma via de 2 mãos. Então, assim, eu tenho muito sonho, mas também estou olhando para a família. Eu tenho muitos filhos, tenho netos, já sou vovô. Tem algum filho fotógrafo ou algum neto? Não, tenho 2 filhos publicitários, é o mais próximo. Ah, tá próximo. Tem um filho que foi para a física, tem um que foi para a filosofia e uma filha que foi para o direito. E 2 filhos na publicidade. Muito legal. E agora vem os netos, tem os amigos, celebrar a vida, né? Já estou com 66. Mas, assim, eu estou firme, tá, na atividade. Estou fotografando, tem essas expedições, né? Quero escrever, traduzir, lecionar. A vida continua. Isso aí. Mas no campo. Muito legal. Muito legal. Ai, que chique. Tô muito feliz. Breno tá me olhando lá com cara de ai, que menina boba. Mas aqui é meu professor. Fico muito honrada de recebê-lo. Ele tava na minha listinha há um tempão, ó. Tava ensaiando para ver como é que eu ia chamá-lo para vir aqui, entendeu? Obrigada, Joaquim. Eu Obrigada também mesmo. agradeço. Por compartilhar tanto aqui.
Eu sei que o podcast é bem novinho, não tem nem 2 anos, mas a ideia também é fazer um acervo com vídeo, com voz, com Entendo, história entendo, das pessoas, das personalidades da fotografia, entendo. que eu admiro demais e que eu acho que tem muita bagagem para compartilhar. A gente está num país grandão, tem muito fotógrafo espalhado por aí. Claro, Nem todo mundo tem oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, de conhecer a Biblioteca Nacional, de conhecer toda essa história. Eu me sinto muito privilegiada por ter estudado na Cândida, pelo UPERJ, né, fazendo uma pós-graduação onde eu tive contato com tantas pessoas que são do mercado da fotografia. A gente sabe que capitais, né, Rio de Janeiro e São Paulo, são mais privilegiadas pelo conteúdo, né, por estar próximo das pessoas. Então, eu queria poder compartilhar isso com outras pessoas que não tiveram esse acesso. claro. E fico muito honrada de você ter aceitado o convite. Não, eu também fico, igualmente. Ó, fazer um elogio aqui. Eu já dei uma passeada no teu canal do YouTube. E uma coisa que eu achei genial, Ana, você está dando visibilidade aos maiores heróis da fotografia, porque são muitos profissionais que, em geral, a gente acaba não conhecendo, que são aqueles que trabalham no dia a dia, né? Você vê a pessoa que fotografa, o fotógrafo que faz família, que faz pet, que faz newborn, que faz, né? São profissionais que acabam, às vezes, só sendo conhecidos num nicho muito estreito. Então, você fazer um canal que você mistura, né, embola essas pessoas com o professor, com o pesquisador, com o jornalismo, enfim. Eu acho que você está fazendo como se fosse um caldeirão, assim, que eu nunca vi, sabia? Eu gosto de Em geral, trazer... tudo nicho, assim. Eu não gosto muito de Você nicho. está misturando, e isso aí eu achei genial. Eu achei um barato vir falar nesse lugar. Falei, que legal, ela está buscando aí um diálogo, né? Uma coisa de apresentar um ao outro. Todo mundo vai começar a ir no Estúdio Brownie ali para... mas tem isso, mas tem aquilo. A ideia é trazer todas as possibilidades. Olha Claro. que está longe, assim, de eu conseguir trazer todo mundo ainda. Genial, tem muita gente, muito mercado, né? Muito nicho. Vou te dar uma sugestão de um tema que eu sonho em pesquisar, já tentei incentivar, nunca tive sucesso: fotografia médica. Acho que você não explorou ainda, né? Não, eu não conheço ninguém. Se tiver alguém para me indicar... Eu já escrevi na Brasiliana, pode procurar lá, para uma fotografia médica no Brasil. Mas aí a gente mandou para a sociedade, sabe, de medicina, das áreas todas, que eu mostrei as fotos, não deu repercussão nenhuma. E às vezes eu falo com médicos, como que nenhuma pós de medicina no Brasil tem incentivo a isso? Cadê a história da fotografia médica no Brasil? A gente tem que levantar. Sensacional, vou pesquisar. Mas eu te ajudo. Mas é um campo incrível. Tanto na odontologia, quanto na cirurgia, quanto na ortopedia. O meu dentista fotografa, sabia? Toda vez que eu vou lá, ele está com a câmera preparada, com aquele flash redondo na minha cara. O tema da fotografia médica, né, do diagnóstico por imagem e da história da fotografia médica no Brasil, que deu do diagnóstico por imagem, tem que ser levantado. É um tema interessantíssimo. Você pode trazer. Eu vou te dar outras sugestões. Oba! Tem um amigo que ele foi reitor daquela faculdade rural que tem ali em Macaé. Não, é... Seropédica? Seropédica. Universidade Rural, Federal Rural. E ele dava aula lá de fotografia microscópica. Olha que legal. Fotomicrografia. Também sou fascinado por tudo isso. Fotografia astronômica. Boa. Tudo me interessa. Vou anotar aqui, ó. O campo da botânica, né? Quer dizer, botânica é desenho, vamos deixar claro. O desenho na botânica é insuperável, mas todo esse campo, né, da biologia, da botânica também, os fotógrafos de natureza, né? Enfim. Tem muita coisa legal. Vou te ajudar. Muita coisa legal. Obrigada. Mas é demais, eu estou gostando do teu projeto. Sorte. Se você tiver contato com a Rosângela Renault, sou muito fã dela. Claro. Fazer a minha listinha. Gente, a gente vai encerrar aqui, porque eu tenho que liberar o estúdio, mas eu já vou passar uma listinha aqui para o Joaquim. Tá. Tem um colecionador que é seu xará também, né? O Joaquim, que ele deu aula lá na pós. Mas ele não tem... Joaquim Paiva. O Joaquim Paiva é colecionador. Querido. Né? Então... Acho que ele viria com o maior prazer aqui. Então. Vou chamar ele é excelente para conversar. Chama o Joaquim. Meu xará querido. Obrigada, Joaquim. De nada. Galera,
Obrigada, vamos encerrar aqui, que eu já abusei demais do tempo do Breno e do Joaquim. Ele vai comer um brownie, agora vai tomar um café aqui comigo. Quero agradecer ao apoio da Betamax, esse estúdio bonitão que sempre recebe a gente aqui com muito carinho. Hoje foi o Breno que operou. E Valeu, Breno. até semana que vem.